aqui ao vivo. A gente estava fazendo um teste aqui. Peraí, deixa eu ir ver onde é que eu vou aqui para o Facebook. A gente está aqui numa prévia, na verdade, boa noite. Está me ouvindo bem, Wallace? Estou lhe ouvindo bem, Sheila. A live é de 8 horas, vocês, assim, nós estamos antecipando aqui, porque a gente estava com um probleminha técnico e a gente, para evitar que o problema se prolongasse, a gente pediu apoio aqui da nossa equipe técnica. Então, vocês aproveitem para convidar as pessoas, né, para chamar para essa live, que nós vamos estar aqui tendo um papo quântico aqui com a doutora Sheila Xenofonte, grande especialista nos óleos essenciais, né? E aí será uma oportunidade maravilhosa aí para a gente atualizar os conhecimentos sobre os óleos essenciais e também para a gente utilizar esses conhecimentos nesse momento agora, saber como utilizar os óleos essenciais para aumentar a imunidade, essas questões emocionais, muita gente com depressão, muita gente, muita ansiedade, né? Enfim, as pessoas eu tenho feito lives todos os dias e sempre tem pessoas trazendo essa demanda, né, de muita preocupação, né? E aí nós vamos estar exatamente trabalhando hoje esses aspectos, né, de forma que você possa saber um pouco sobre os óleos essenciais, suas propriedades, composição química, ação no sistema imune, tá? Então, deixa eu ver aqui. Nós já estamos... Então, Sheila, vamos... Pronto, já são 8 horas, né? Isso. Já são 8 horas. Nós antecipamos a live aqui para o pessoal do Facebook e nós vamos entrar agora no Instagram, tá? Então, o pessoal do Instagram... Vamos entrar no Instagram, tá? Então, Sheila, eu vou entrar e você faz o pedido, né? Você faz o pedido. No caso, você faz o pedido, eu aceito. Não, eu faço pedido para entrar, Não, né? você é que faz o pedido. Quando você entrar, vai aparecer o teu nome do lado, certo? Estou aqui no teu Insta já. Peraí, eu estou entrando. Então, pronto, estou entrando aqui. Vamos ver se tá tranquilo em relação... Aí você bota o fone de ouvido no Insta, que vamos ver se funciona. Aí você, pronto, eu já estou ao vivo no Insta, estamos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Aí você, quando aparecer o seu nome, quando você entrar na live, você vai entrar na live. Aí vai aparecer o seu nome, aí do lado direito tem uma caixinha. Pronto, você já colocou aqui, visualizar. Pronto, eu já estou chamando a Sheila aqui, vamos torcer que dê tudo certo aqui, que às vezes dá umas interferências. Só peraí. Eu estou... Isso, tá ótimo, tá ótimo. Tá? Agora vamos ver se a questão do eco aqui. Já está com eco. Tem um ecozinho aí. Deixa eu tirar o... Eu vou baixar meu som totalmente. Tirou o eco? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Vamos Não ver sei aí. se no Insta estão ouvindo. O eco que eu estava ouvindo também parou, né? Tá bem baixinho aqui. Estou ouvindo bem baixinho só o som aqui. Pessoal, aí tá tudo bem? Laís, tá tudo bem aí no Instagram? Tá tudo bem aí o som no Instagram? Tá tudo bem no Facebook, gente? Me dê um feedback aí, porque às vezes dá uns negócios aqui que a gente não entende, né? Boa noite a todos vocês, boa noite. Tá tudo bem? Ah, que bom. Então, acho que tá ok, Sheila. Fala aí, Sheila, para ouvir. Olá. Ah, tá ótimo. Tranquilo? Tá ótimo. Ah, tá perfeito. Tá ótimo. Tá dando um pouquinho de eco só, mas acho que tá... Mas eu creio que dá para seguir. Dá para ir, Ok? Tá legal, deixa eu ver aqui, tá tranquilo. O meu... Gente, oi? Não, tudo bem, só estou ajeitando aqui um pouco. Mas tem gente aí da Holanda, ainda tem um pouco de eco, as pessoas estão falando. Vê se você baixa o seu som baixa o seu som do seu Instagram, Sheila, que o meu baixei totalmente, aí diminuiu bastante. Baixa o som, deixa sem som. Do celular, baixa o som do celular para ver. Pronto, baixei aqui. Baixou, Ceci. Gente, vocês que estão chegando aí vão dizendo de onde é que vocês estão
que cidade vocês estão, que país vocês estão. Já vi gente aqui da Holanda, né? Deixa o nome de vocês aí. Bom, o nome a gente já está vendo, né? Mas dizem aí de onde é que vocês estão, para que a gente vá, como a gente tem feito todos os dias, nós estamos fazendo live com esse objetivo Aqui, de... Sheila. já tem gente aí falando para você, está travando um É, pouco, mas o travando pode ser a questão, tem gente de Lisboa, Votuporanga, mais uma pessoa de Lisboa, Maria João. A questão de travar pode ser sua internet, né? A Carla de Petrópolis. Então, vocês vão chamando, vão dizendo aí de onde você é. Brejo do Santo, no Ceará, Recife, Daniele, de Petrópolis, Aparecida de Malta, na Paraíba, Liliane, de Porto Alegre, que eu estou vendo aqui nos dois. pessoal do Pará, amiga Petininga, Camila. Fortaleza, pois é, Maria Ramos do Rio, Ribeirão Preto, Baixada Olha, Santista, que Parazão, olha aí, Parazão, Paracel, Goiânia, Ribeirão Preto. Que maravilha, gente. Compartilhem essa live, porque essa live aqui nós vamos trazer um conteúdo muito precioso. Monteiro, lá na Paraíba, Curitiba, Cáceres, no Mato Grosso, meu Deus do céu, muito legal na internet. Ceará, né? Ceará e peso aí. Cici Fernando está dizendo que ele conhece, viu? Cici Fernando desconhece você, Olha viu, aí. Sheila? Está dizendo, ela é daqui do Ceará, né? Sim, Isso. com certeza. Não, no YouTube não estamos, não, viu? Porque como nós estamos transmitindo pelo Zoom, o YouTube é quando eu faço em casa. Aí eu posso botar nos três, mas hoje é só Facebook. Tá? Então, o pessoal do YouTube migra para o Facebook ou para o Instagram. Salvador. Então, gente, é isso aí. Nós vamos dar início à nossa live, né? Vamos estar falando hoje de um tema, né, extraordinário, que são exatamente os óleos essenciais. E estamos aqui com a Sheila Xenofonte, que é uma grande especialista, estudiosa, pesquisadora, professora universitária, doutora, então uma pessoa que tem aí, e apaixonada também pelo que faz. O tema de hoje é exatamente óleos essenciais para elevar a imunidade. Vamos falar sobre essas questões emocionais também, né? Depressão, ansiedade, pânico, ou seja, esse momento que muitas pessoas estão num nível de angústia muito grande com essa situação toda da quarentena. Eu fico aprendendo cidade nova, Caculé, lá na Bahia. Olha só, toda vez aqui aparecem umas cidades interessantes. Caculé, seja bem-vinda aí a Vera lá de Caculé. O Brasil e o mundo, né? Mas cada cidade aqui, Sheila, toda vez que eu faço uma live tem gente de alguma cidade que eu nunca ouvi falar. Isso é muito legal. Nosso país é gigante, é grandioso, né? Então, Sheila, vamos iniciar. Portugal está pirando, né? Tem gente falando aí. Então, vamos exatamente trazer um conforto aqui para vocês, a nível de conhecimentos, né? E vamos trazer essa perspectiva de vocês saberem mais sobre os óleos essenciais. Então, Sheila, eu vou passar a bola para você e eu vou exatamente pedir que você faça uma introdução, imaginando que aqui tem pessoas que talvez nunca usaram óleos essenciais, ou às vezes também nem ouviram falar, né? Porque sempre tem pessoas assim leigas e tem aquelas pessoas que já fazem uso, mas às vezes não têm o conhecimento adequado, né? Então, que você possa falar um pouco o que é que são óleos essenciais e quais são as suas propriedades principais, né? Como é que nós podemos usufruir dessa inteligência que eu chamo de inteligência da floresta, né? Que isso tudo vem aí da natureza, né? E as pesquisas científicas estão cada vez mostrando esse potencial extraordinário que tem esses óleos essenciais, que é exatamente a voz aí da floresta chegando até nós. Verdade. Bem, boa noite, Alice. Boa noite, o Brasil inteiro que está nos assistindo, o mundo. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço, né? Um espaço que eu acompanho sempre. E já estivemos uma vez aqui falando sobre óleos essenciais, com ação do sistema nervoso. E hoje a gente vem trazer um debate, um assunto muito interessante, que é a ação desses óleos essenciais no sistema imune e também na questão da ansiedade, depressão e alguns distúrbios do sistema nervoso. Bem, gente, óleos essenciais são óleos, né, especiais extraídos de plantas aromáticas
que são riquíssimos em princípios ativos. Ô, Sheila, você pode baixar um pouco o seu celular, porque o pessoal está dizendo que não está te vendo muito bem. Só para você... Sim, baixar o celular, né? É para você aparecer mais. Isso, para você aparecer mais aí. O tripé aqui está meio... Só baixar aqui o tripé. Ou subir. Eu não sei se é baixar ou se é subir, na verdade. Dá para ver aí? Não estão te vendo muito bem. Acho que melhorou um pouco. Baixar aqui um pouco. O computador também vai ficar um pouco no meio. Ok? Vamos lá, pessoal. Está dando para ver? Tá ok. Ok. Então, voltando aqui ao conceito, então, óleos essenciais são óleos, né, extraídos das plantas aromáticas, que, como eu falei, esses óleos são ricos em princípios ativos, de uma gama muito grande de substâncias, tá, com propriedades terapêuticas. Deixa eu ver vamos ver se a gente vê, tem algumas pessoas reclamando do som, Sheila, deixa eu ver o que a gente pode fazer. E a imagem, não sei se seria baixar o celular. Porque... Alô, estão ouvindo? Você está com fone de ouvido, né? Estou. E estou com o som do computador por causa do Zoom, né? Que é no computador. Está dando para ouvir? Olha aí. Não sei se é o som do computador que está... O som está ruim. A comunicação dela. Olha aí. Está ruim? Aqui, para mim, está aparecendo um pouquinho do som. Um eco, é um pouquinho... Mas está dando, eu estou conseguindo lhe entender bem, né? Olha aí, está me ouvindo bem? Agora pode ser que esteja a internet, né? A internet, pelo que eu estou vendo, a imagem sua está um pouco embaçada. Baixar o som do computador. Deixa eu baixar o som do computador. Baixa o som do computador. É como se a sua internet tivesse um pouco... porque a tua imagem não está muito nítida para mim, entendeu? É como se a internet não tivesse muito... E aqui está perfeito. Aqui está perfeita, a imagem está perfeita. Com outros programas abertos. Se você tiver com algum outro programa aberto, vale a pena baixar e deixar só o celular. Tá com algum programa aberto no computador? Não. Ou no celular, algum outro programa aberto? Não, também não. Alguém disse aí que melhorou. Melhorou? Áudio alguém melhorou. falou. Melhorou. Vamos lá. O áudio melhorou. O áudio dela melhorou. Agora melhorou. Pronto, o som melhorando. O som melhorando. A imagem está um pouquinho realmente basta, mas o som está melhorando. Tá bom agora, melhorou o som. Pronto, ótimo. Vamos lá. Pode seguir. O link do. Você pode ir para o Facebook, tá? Então, quem quiser ir para o Facebook, está sendo passada na minha. Não é no Zoom, está passando na minha fanpage, tá? Na minha fanpage você assiste também, lá está passando, né, direto, e lá não está com nenhum... Está ok. Vamos lá, Sheila, vamos seguir então. O som está ok, então ótimo, vamos embora. Então vamos recomeçar, para que as pessoas que passaram a ouvir agora, né, possam... Quem quiser ir para o Facebook, viu, gente? E vai lá para a minha fanpage, que lá tá tudo ok, né? Pelo que eu estou vendo, é uma questão só do Instagram. Mas agora melhorou o som, tá ok. Para mim ficou ótimo também. Para mim está ótimo aqui, imagem, som. Vamos lá, boa noite, pessoal, mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre os óleos essenciais e as suas propriedades, tá? Então, deixa eu só derrubar aqui, pronto. Tá, a gente vai falar sobre óleos essenciais, que são óleos, né, que são produzidos a partir de plantas aromáticas, que têm uma composição química muito rica, tá, com vários princípios ativos, ou seja, componentes que têm altas propriedades terapêuticas e que são extraídos das plantas, e que esses componentes químicos dos óleos essenciais fazem parte do metabolismo secundário das plantas, né, que é o metabolismo, que são substâncias que nas plantas exercem um papel de defesa, de adaptação, de convivência, né? Então, os óleos essenciais realmente são produtos... Sheila, deixa eu lhe interromper mais uma vez aí. Você tem como você botar alguma coisa para você subir, porque é o seguinte, a tua imagem está em cima dos comentários, entendeu? Você ficar mais alta. Se você sentar numa almofada, alguma coisa para você ficar mais... É porque, como o seu rosto está na parte de baixo... João, consigo uma almofada, por gentileza?
Se o seu rosto ficar colado lá com a minha imagem, vai dar para o pessoal ler melhor, porque o teu rosto está em cima das letras, entendeu? Aí o pessoal está pedindo para melhorar. Tirar, não é legal tirar os comentários, porque aqui a gente acompanha o que vocês estão falando, então deixa elas... Você melhorou? Então, subam, se puder subir mais. Subir mais. Ou então você mexer com o celular, né? Ou você bota a almofada... O celular está no tripé? Se tiver como baixar ele um pouquinho. Baixar mais ou subir? Baixar mais? Se baixar o celular, você sobe, né? Porque a questão é que tua imagem está coincidindo com os comentários. Agora melhorou um pouco. Aí. Tá melhor. Vamos lá. Aí, tá bom? Fique mais para o lado de cá, para o lado esquerdo. Isso. Direita ou esquerda? É o contrário, para lá, para o outro lado. Isso, porque aí os comentários estão aqui, aí você não fica cobrindo teu rosto. Ok. Vamos lá. Sheila, uma vez que eu viajei com você. Viajei com você, não sei se você se lembra. Ceci Fernando, lá do Ceará, aquela que falou que lhe conhecia. Sim. Então, vamos lá. Continuando, né, para que a gente, eu acredito que pegaram o início. Então, as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, elas são atribuídas, né, aos seus componentes químicos. Então, há uma gama muito grande de estudos científicos que embasam essas propriedades, e embasam baseada exatamente na constituição química, tá, desses óleos essenciais. E esse embasamento científico, ele vai dar suporte para a gente, tá, para que a gente possa conhecer e também usar esses óleos essenciais de uma forma adequada, de uma forma segura, e que traga realmente as respostas terapêuticas que eles propõem. Tá? Então, os óleos essenciais, gente, o meu encanto... Olha, estou aqui com 3 óleos essenciais aqui, viu, Sheila, no meu papelzinho aqui. Eu também estou com um difusor aqui, estou com o meu colar. Né? Os óleos essenciais, eles têm uma riqueza, principalmente na atuação, porque eles atuam tanto na parte física, como psicológica, como energética, né? Tem uma atuação dentro da nossa energia vital, que é uma coisa que hoje nós precisamos ativá-la bem, e também atua estimulando o sistema imunológico, reforçando esse sistema imunológico, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência, né? Você estando com o sistema imunológico preparado, bem fortalecido, é uma grande referência para manter a nossa homeostasia e bem-estar. Então, como a live ela escuta o sistema imunológico, os óleos essenciais eles desempenham um papel muito importante no sistema imunológico. Então, de que forma os óleos essenciais, para a gente fazer a introdução, de que forma os óleos essenciais são utilizados? Como a gente pode usar óleos essenciais? Então, os óleos essenciais eles podem ser usados de forma na inalação, que pode ser uma inalação direta, que pode ser uma inalação de difusor de ambiente, né? Não difusão no ambiente. Pode ser uso tópico, através de massagem, e, em alguns casos, em determinados óleos também, para o uso oral, né? A ingestão, tá? Dentre essas propriedades que os óleos essenciais apontam, nós temos, por exemplo, propriedades comprovadamente, né, comprovadas cientificamente. Nós temos efeito anti-inflamatório, analgésico, antiviral, antifúngico, bactericida, nós temos propriedades antioxidantes, anticancerígenas, imunoestimulantes também. Tem uma atuação também em grandes estudos, com atuação do sistema nervoso, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, estresse, né? Então, com certeza, os óleos essenciais, inclusive, estão em grande evidência a nível mundial, porque
Wallace, você sabe, os óleos essenciais, eles são usados e conhecidos pela humanidade remontando à antiguidade, né? Temos aí 6.000 anos de uso. Os gregos, os romanos, os egípcios, né? As curas e os usos para várias pestes, para várias infecções, inclusive para a beleza também, sempre foi usado, né, em vários países. E mais ou menos há 70 anos para cá, né, o uso dos óleos essenciais de forma terapêutica e com estudos científicos foi denominado o termo aromaterapia. Então, aromaterapia não é simplesmente uma terapia de odores, de cheiros, né? É a terapia com óleos essenciais, tá? Em que, desde a década de, praticamente de 30, né, do século passado para cá, vem se evoluindo cada vez mais os seus estudos científicos, né? Exatamente dentro dessa ação, tanto física como psicológica, como energética, conversando, de certa forma, interagindo, né? A atuação dos óleos essenciais, ela é sistêmica, ela é integral, ela, além de trabalhar esses corpos, físico, mental, energético, dentro do nosso organismo há uma interação muito forte entre os sistemas também, atuação entre os sistemas, sistema imunológico, sistema nervoso, sistema endócrino, e tudo isso bem embasado cientificamente, né? Eu sou apaixonada por produtos naturais, sou pesquisadora de produtos naturais, meu mestrado, meu doutorado, e cada dia mais você sabe disso e a gente sabe que a natureza nos dá todas as possibilidades medicamentosas, né? De uma forma natural, de uma forma segura, né? Da nossa origem, da nossa essência, né? Que é a essência divina, que é a essência natural. E eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar hoje com vocês falar um pouco sobre essa terapia, que é o uso de óleos essenciais. Maravilha, Sheila. É importante que vocês saibam, gente, né, que, como Sheila falou, os óleos essenciais remontam aí à antiguidade, é uma das estratégias mais antigas, né, nos processos de cura, né, de autocura. A grande questão é que a humanidade rumou para essa questão da química, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem essa pandemia, né? Nós temos essa pandemia desse vírus, é um vírus fraco, né? Um vírus fraco, ou seja, nosso fraco por quê? Porque quando o nosso sistema imune está preparado, um vírus como esse é fichinha, entendeu? A grande questão é que ninguém está falando sobre como aumentar a imunidade das pessoas, né? Não tem uma receita de um suco na televisão, não tem ninguém falando de vitamina D3, não tem, quer dizer, tem a gente aqui, né, que está falando, que nós Isso. trabalhamos já com medicina natural, não tem ninguém falando sobre os óleos essenciais, sobre atividade física, sobre meditação, sobre um monte de coisa que a gente sabe que é o que a gente precisa fazer, se alimentar adequadamente, alimentação orgânica, entendeu? Então é importante que vocês entendam que a gente vive dominado por uma mentalidade de adoecimento, né? E é isso que faz essas pandemias causar essas tragédias no mundo, porque as pessoas não estão acostumadas a se prevenir, né, das doenças e promover a sua saúde no dia a dia, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui com essa série de lives, eu convidei a Sheila exatamente porque essa parte de óleos essenciais é algo que muita gente desconhece, né? E eu venho estudando essas temáticas, eu converso com Sheila de vez em quando. Então, os trabalhos que estão sendo feitos no Japão, extraordinário trabalho científico, mostra que um dia dentro da floresta você aumenta em 40% o número de células anticâncer, né, natural killers, né? E você, 2 dias, você passa de 50%, você fica com uma imunidade alta durante um mês, entendeu? Mas ninguém fala sobre essas coisas, né? Então, o que nós estamos buscando trazer para vocês aqui é exatamente essa fundamentação. Sheila é uma pesquisadora, uma pessoa apaixonada pelo trabalho que faz, uma divulgadora desses conhecimentos, né? E o meu trabalho também tem sido exatamente isso, promover esses conhecimentos naturais para que vocês possam entender que existe maneira da gente se proteger, né? da gente se cuidar, né? Então, não é ficar esperando uma nova pandemia aparecer para você vai atrás de médico, atrás de remédio. O pessoal está atrás de vacina. Ao invés de estar buscando repor vitamina D3 ou estar tendo
um cuidado aí, por exemplo, utilizando suplementação e os óleos essenciais. Então, Sheila, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da ação nesse momento que as pessoas, naturalmente as pessoas que estão adquirindo vírus são pessoas que estão com imunidade baixa, isso reconhecidamente, inclusive uma pesquisa que veio da Itália, de Turim, né, de 3 pesquisadores, mostrou que as pessoas lá estão exatamente com imunidade baixa de vitamina D3, né? E aí, quando você toma vacina com imunidade baixa de vitamina D3, você vai ter mais problema ainda, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse dessa ação, como é que é a ação dos óleos essenciais no sistema imune. E depois a gente vai falar, tem pessoas aqui já perguntando óleo para dormir, já tem outras pessoas que perguntaram para outras coisas. Depois a gente entra nessas particularidades aí na insônia, na depressão, na ansiedade. Mas como é que a gente pode usar os óleos essenciais, né, para aumentar a nossa imunidade? Porque isso a gente já viu que a floresta, os óleos essenciais, ele representa essa inteligência da floresta. E a floresta, as pesquisas científicas já estão mostrando, entrou na floresta, você está tomando um banho de floresta, que é como o japonês chama, um banho de floresta, nada mais são do que esses óleos essenciais liberados pelas árvores para nos proteger. É uma coisa linda isso, né? Verdade, olha, complementando isso que você está dizendo, os óleos essenciais, eles são exatamente substâncias voláteis. Então, a partir do momento que a gente está na floresta, inclusive, recentemente eu dei um curso aqui de óleos essenciais, e a aula prática foi na floresta, foi belíssimo. E quando a gente está andando na floresta, essas plantas, tá, os vegetais, elas liberam essas substâncias voláteis, como uma forma de defesa, de adaptação e de convivência. E isso é maravilhoso. E você pode ter acesso a essas substâncias andando na própria floresta. E você pode trazer a floresta para a sua casa no óleo essencial. Você pode trazer uma composição riquíssima, maravilhosa de óleos essenciais. E isso tudo é embasado cientificamente, da extração ao uso é uma coisa maravilhosa. E por falar em sistema imunológico, Wallace, é muito importante a gente entender que o sistema imunológico ele é uma rede, né, interativa de órgãos, de células, de moléculas, que vão agir de uma forma, digamos assim, organizada, de uma forma coletiva, né, e coordenada para defender o nosso organismo, tá, da ação de agentes estranhos, de micro-organismos patógenos, como vírus, bactérias, fungos. Então, o nosso corpo tem essa defesa, chamada sistema imunológico, né, que age tanto de forma extracelular como de forma intracelular. Então, nós temos os macrófagos, nós temos, por exemplo, os linfócitos especializados, que são essas células natural killer, que agem de uma forma intracelular. Então, eles entram nas células e destroem as células infectadas. Nós temos derivados de linfócitos, nós temos proteínas plasmáticas, né? Temos os anticorpos, né, que nos defendem de toda a agressão e invasão desses micro-organismos. E essa organização do sistema imunológico é a nossa defesa, né? É hoje, inclusive, o que a gente tem de eficaz para combater, por exemplo, a infecção viral que é uma pandemia. Então, fortalecer o sistema imunológico é essencial, né, para defender o nosso organismo dessa e de qualquer outro tipo de agressão, de invasão, digamos assim, de vírus, bactérias ou fungos. Tá? E é importante destacar que essa resposta imune ela tem uma importância fundamental para combater esses agentes infecciosos. Então, pessoas que têm o sistema imune, que está com o sistema imune abalado, né, deficiente, elas são suscetíveis a infecções, né, a agressão e a invasão de agentes estranhos, de agentes de micro-organismos patógenos. O contrário também é verdadeiro. Então, as pessoas que estão com o sistema imunológico reforçado, sistema imunológico realmente atuante, fortalecido, elas vão conseguir combater esses micro-organismos. É tanto que, olha bem, sabemos, isso é fato, que o número de pessoas expostas à infecção é infinitamente superior, digamos, não infinitamente, mas muito superior aos que desenvolvem a doença. Vamos pegar o caso hoje.
Então, existem mais pessoas expostas e infectadas do que sintomáticas. Então, existem mais assintomáticas, pessoas que não desenvolveram a infecção ou a doença, os sintomas. Por quê? Porque estão com o sistema imunológico fortalecido. Isso é muito importante deixar claro. Então, existe um número maior em qualquer infecção, existe um número maior de pessoas infectadas do que de pessoas que desenvolvem realmente a doença. E esse diferencial é com o sistema imunológico. Tá? Então, os óleos essenciais, vários estudos, talvez seja o maior número de estudos que exista de óleos essenciais, é em relação a micro-organismos, é em relação a anti-infecciosos, vírus, bactérias e fungos. E, por exemplo, vários estudos científicos, eu até destaquei alguns aqui, que são muitos, mas vários estudos científicos mostraram, por exemplo, a ação de óleos essenciais em relação a outros vírus. Vírus da herpes, comprovadamente, vários óleos essenciais, que a gente vai ver quais. O vírus, o ebola, a influenza H1N1, nós temos trabalhos fantásticos, pesquisas em relação a isso. E temos também, para você ter uma ideia, as pessoas perguntam assim, Sheila, óleos essenciais cura, né, a Covid-19, que é a doença, a gente vai já falar um pouco sobre eles. Nós não podemos afirmar várias coisas. O que a gente tem que entender é que a ação dos óleos essenciais, ela vai ser imperial em relação ao fortalecimento do sistema imunológico e também antiviral. Olha bem, eu vou destacar alguns estudos que não foi feito com coronavírus, com a cepa atual, mas que, por exemplo, teve um estudo, um único artigo, que foi com um vírus, tá? Que é um tipo de coronavírus, porque o coronavírus, ele é uma família, né, de vírus, que tem várias cepas, várias formas, digamos assim, que tem uma capacidade de transmutar também muito grande, e teve um vírus que era da SARS, que a gente chama, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Severa. E esse vírus específico, que é um tipo de coronavírus, foi feito um estudo com o óleo essencial de louro. Tá? O óleo essencial de louro teve uma atuação contra esse coronavírus, que não é o coronavírus atual. O coronavírus, a cepa atual, ela se chama-se SARS-CoV-2. Né? Então, era outro tipo de coronavírus, mas que tem, digamos assim, né, é da mesma família e tem grandes semelhanças, em que esse óleo do louro, ele teve uma ação de combate a esse vírus. Como é que age essa classe de vírus? O coronavírus, eu acho que vocês têm visto muito a imagem, ele tem um envelope, né, proteico, lipídico, mas ele tem proteínas que são espículas na forma de coroa, por isso que são chamados de coronavírus. E essas proteínas, elas vão encontrar receptores, né, em algumas células. No caso dos coronavírus, são principalmente células epiteliais do pulmão, né, rins, intestino, né, e se ligam, invadem essa célula, infeccionam e depois se multiplicam. Então, esse estudo, ele foi muito eficaz a esse tipo de coronavírus, né, que é o coronavírus chamado só SARS. Tá? Então, mesmo não sendo o coronavírus atual, tem um estudo, né, publicado sobre esse óleo de louro. Mais na frente eu vou dar algum outro exemplo. Um outro estudo antiviral dos óleos essenciais foi com o ebola. Né? Só tem um artigo também publicado, mas ele tem mais ou menos a mesma característica do coronavírus em termos de infecção. E aí, esse estudo foi com o cravo da Índia. Esse óleo, Wallace, é fantástico, gente. O óleo do cravo da Índia, existem diversos estudos. Se você colocar aí na base PubMed, que é uma base científica muito respeitada mundialmente, você vai encontrar aí, né, milhares mesmo de artigos sobre óleos essenciais e vai encontrar, por exemplo, esses artigos. Em relação ao ebola, foi realizado, né,
com o cravo da Índia. O principal componente do cravo da Índia, que, por sinal, dificilmente tem um óleo que tem esse componente, chama-se eugenol. Eugenol? Então, o eugenol, isso. O eugenol é um constituinte químico que ele foi estudado também isoladamente, mas ele tem um poder muito mais atuante, a gente sabe disso, nos óleos essenciais, porque o óleo essencial ele tem vários componentes. A gente discutiu uma vez aqui sobre isso, né? Falou sobre isso. Tem de 50 a 400 substâncias diferentes, né? Dependendo do óleo. E todas elas têm um papel importante, sendo que tem aquele componente majoritário, né? Então, o eugenol, vários estudos depois foram feitos, né, com o cravo da Índia, com o eugenol, mostrando o poder que ele tem antiviral e imunoestimulante. Então, é um óleo que aumenta muito a produção de glóbulos brancos e também a destruição viral, né, que é a inativação do vírus. Outro artigo, e esse nós temos mais estudos, que é sobre a influenza, né, H1N1, que também assolou aí, né, o mundo junto com o ebola. E também o influenza, só que a influenza tem 2 tipos de proteínas, né, que faz essa ligação com a célula e invade essa célula para infectar. Então, foi feito um estudo, eu vou destacar aqui um deles, que ele foi feito com vários óleos essenciais. Né? E, por exemplo, o óleo de louro, também, né, que já foi feito um estudo também para um tipo de coronavírus. O óleo de cravo da Índia, também, que tinha sido já feito para o ebola. O tea tree, que é o melaleuca, conhecido como melaleuca, muito conhecido, hoje muito consumido e respeitado, né? O óleo de canela, o óleo essencial de canela também tem muitos estudos com potencial antiviral espetacular. E, inclusive, é muito eficaz para gripes, né? Inclusive a gripe H1N1. E o Alice, que não é muito comum, mas o óleo de bergamota. Bergamota. O óleo bergamota, que é um citro, né? O óleo de bergamota, para vocês terem ideia, esse estudo ele foi feito em mais ou menos 30 minutos e pela metodologia de inalação, né? Inalação no ambiente, difusão no ambiente. E durante 30 minutos. Então, todos esses óleos, durante 30 minutos de difusão no ambiente, conseguiu inativar os vírus. Isso aí, você está se referindo à bergamota ou a esses todos? Não, a todos eles. A todos eles. O cravo, o louro, a bergamota e a melaleuca. Isso. Melaleuca e a canela. A melaleuca também é conhecida como tea tree, viu, gente? Tea tree, né? A árvore do chá. Né? Só que a bergamota, em 10 minutos, já tinha inativado os vírus completamente. 10 minutos? De inalação. Por que eu digo inalação? Porque a gente geralmente diz, só inalar, né? Mas a inalação, quem estuda óleos essenciais é um grande estudioso do sistema, né, olfativo. Porque, revisando para as pessoas que ainda não tinham visto, mas o nosso sistema olfativo, ele tem neurônios, ele tem o bulbo olfatório que dá acesso, né, para que as moléculas voláteis dos óleos essenciais possam ter acesso ao cérebro rapidamente, né, vencendo a barreira hematocefálica, ao córtex cerebral, mas principalmente ao sistema límbico também, né? Então, que é o nosso cérebro emocional, é o cérebro da memória e vários eventos que a gente pode falar mais na frente. Sim. E também, em questão de minutos, ele está nos nossos pulmões, então ele tem uma ação muito direta, um impacto muito direto no trato respiratório, e também está rapidamente na nossa corrente sanguínea. Então, tendo acesso à nossa corrente sanguínea, essas moléculas têm acesso a todos os tecidos, a glândulas, ao sistema imune. Então, é de uma riqueza, são moléculas de uma riqueza de atuação tão profunda, tão inteligente, tão bela, que, claro, que a indústria farmacêutica não tem muito interesse, né, em relação a essa investida, embora... porque eles não podem patentear isso, né? Isso é da natureza, né? Então, é importante que vocês entendam, gente, que a indústria farmacêutica ela trabalha com produtos que não são da natureza, porque os produtos da natureza não podem patentear. Ou seja, todo produto, quando você vai numa farmácia e compra um medicamento alopático, você está comprando um medicamento sintético, né? Como diz o doutor Laí Ribeiro,
é um extraterrestre, ou seja, é uma coisa que não existe. Então, tem que ser feito alguma coisa sintética, e coisa sintética que o seu corpo não reconhece vai gerar problema no seu corpo. Daí, tantos efeitos colaterais, né? Por isso que, nesse momento, ninguém divulga vitamina D, D3, ninguém está divulgando óleo essencial, ninguém está divulgando suplementação, nem sucos, os sucos verdes, né? Nós vivemos num país com tantas frutas cítricas, não tem ninguém fazendo. O Ministério da Saúde deveria estar fazendo uma campanha, né? Era uma campanha de nutrição básica para aumentar a imunidade. O pessoal tomar suco de limão todo dia com cenoura, por exemplo, beterraba, laranja, acerola. Hoje eu estou com 2 litros de suco de acerola aqui em casa, entendeu? Então, tudo isso são coisas simples, mas assim, ninguém fala. O pessoal pode tomar vacina, né? Com imunidade baixa, com um monte de pessoas tendo um monte de metais pesados, efeitos colaterais, enfim. Então, é muito importante que vocês saibam isso. Isso aí que Sheila está trazendo é uma preciosidade, ela está trazendo a inteligência da natureza, que é isso que nós estamos precisando nos reconectar, né? Porque o que está levando a esse adoecimento em massa é exatamente essa agressão diária ao corpo, com tanta medicalização de produtos químicos, né, que o corpo não entende, ele se rebela, ficando cada vez mais doente. A gente está buscando aqui um outro caminho, a gente está buscando um caminho. Então, voltando aí, Sheila falou, 6.000 anos atrás já se usava os óleos essenciais. Então, essa é a proposta desse trabalho que a gente está fazendo, lives diariamente aqui, né? E Sheila está, para quem está chegando agora, ela está trazendo a essência, conhecimento científico, né? As evidências científicas de como os óleos essenciais já foram utilizados em várias dessas gripes anteriores, em vários desses vírus com extrema eficácia. Verdade. E assim, Wallace, você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda óleos essenciais, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é como eles agem no nosso organismo. E eles não são agentes estranhos. Eles não são invasores, né? Uhum. Então, quando você usa um medicamento que é sintético, que tem 1 ou 2 princípios ativos apenas, além de as células estranharem, porque não faz parte, né, da frequência vibracional, né, molecular e celular, e quando você inala ou traz para dentro do nosso corpo as moléculas dos óleos essenciais, elas são extremamente bem-vindas pelas células, elas são extremamente harmoniosas, né, porque elas não são invasivas, elas são reconhecidas porque elas mantêm uma frequência de outro ser vivo, que é a planta. Ela vem com a alma, que a gente chama da planta, ela vem com a frequência da planta, que, por sinal, já foram estudadas as frequências, né, das moléculas dos óleos essenciais, que um dia a gente conversou sobre isso, e a gente sabe que a frequência dos óleos essenciais, não existe uma molécula de óleo essencial que vibre numa frequência baixa, que é a frequência da doença, a frequência dos sintéticos, por exemplo. É bem alta as frequências. Algumas são altíssimas. A menor frequência dos óleos essenciais são frequências acima da frequência de doença. Então, você tem, por exemplo, um dos óleos de maior frequência vibracional, que é o olíbano, a mirra, a lavanda. Olha o olíbano aqui. Isso. A hortelã-pimenta, o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou com ele aqui no difusor. Eu tô aqui no meu lencinho, tem hortelã-pimenta aqui também. Pois é. E aí, o que é que acontece? O ideal do óleo essencial, né, a grande estudo hoje, porque é estudado mundialmente, a aromaterapia é uma especialidade médica na Europa. A aromaterapia é uma disciplina da medicina na Europa. França, Alemanha, Inglaterra, eu estou visitando 3 países seríssimos em pesquisa. E nós temos uma infinitude de pesquisas, de livros publicados. Os médicos, eles prescrevem óleos essenciais, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, né? Inclusive, nós temos aqui... Sheila, só para dar um exemplo aqui, né, que quando eu estive com Sheila lá em Juazeiro, eu estava falando para ela, Sheila, eu estou há alguns meses que eu deixei de usar shampoo e condicionador e só uso óleo de coco. Ela diz, olha, além disso aí, você pode botar o óleo de alecrim, né, e de hortelã-pimenta. Então, esse cabelo que eu estou aqui, gente, ele não tem shampoo, ele tem óleo de coco, alecrim e hortelã-pimenta, entendeu? Então, desde aquela época, Sheila, que eu ando sempre, né? Ou seja, todo santo dia é o que eu uso no meu cabelo, é apenas isso aí, para vocês entenderem, né, o poder dos óleos essenciais. E Sheila mandou também alguns trabalhos científicos. Você não tem fungo, não tem caspa, não tem nada. Meu cabelo tem nada, não tem nada, não existe nenhum problema. Então, é uma coisa impressionante como a natureza realmente ela tem esse potencial de cura extraordinário, né?
Inclusive, o uso do alecrim, eu mandei esse estudo para você, ele foi melhor do que o minoxidil, né, que é o sintético, usado manipulado, né, e usado aí para antiqueda, para Para calvície. queda de cabelo, né? Então, Tanto o hortelã-pimenta como o alecrim, né? Você mandou os e trabalhos o científicos alecrim, mostrando isso, né? isso, o alecrim também, assim, tem muitos estudos, né, e potencializado com a hortelã-pimenta. Então, se você pega esses óleos, você vai dizer assim, então esses óleos são eficazes para o coronavírus atual, o COVID-2. Não se sabe, Wallace, assim, não existe um trabalho científico sobre óleos essenciais para esse vírus ainda publicado, Aham. né, deve estar sendo estudado. No entanto, o que é que a gente sugere? Baseados em estudos, né, de outras cepas de coronavírus, do Uhum. ebola, que também foi um poder de infecção muito grande, né? Uhum. Da influenza. Vírus, são vírus também, né? E esses óleos Isso, tiveram eles são uma vírus ação e também extraordinária. teve uma atuação bem extensa, né? Assolou muito a humanidade. Muito, muito, muito. E os trabalhos foram extremamente eficazes. Então, se você olhar aí quantos óleos eu falei, do louro, né? Para outra cepa do coronavírus, falamos do cravo da Índia, tá? Falamos canela, falamos isso em experimentos, do Uhum. tea tree, da bergamota. Qual é esse Então, aí que você falou? Pituí? tea tree, que é o melaleuca. Ah, o pituí. Ah, o Tá? titri, né? É o Isso. melaleuca, certo? Melaleuca. Ah, certo. E o que é que Então acontece? seria o bergamota, melaleuca, cravo, louro e canela, né? Que já existem Já foram trabalhos para outros para vírus, né? outros vírus Que tem similares, uma né? atuação similar, exatamente. Inclusive o cepa também de um Covid desse aí, né? Isso. E aí, o que é que acontece? O que é que a gente sugere? A gente não pode dizer que há um estudo científico, mas que, baseado nessas informações, a gente sabe que são óleos comprovadamente antivirais. E vou dizer Aham. mais, o que eu acho mais espetacular nos óleos essenciais é que eles não têm só uma propriedade. Por exemplo, não existe um óleo antiviral simplesmente. Ele é antiviral, imunoestimulante, Muitas coisas, né? anti-inflamatório, e então ele é Sim. infeccioso, anti-inflamatório, antinociceptivo. Tem várias propriedades que estão habitadas num óleo só. É uma verdadeira farmácia viva, né? De largo E, espectro, né? Eu imagino, você me falando dessa coisa, que você tem óleos, tem 400 substâncias, né? Então elas atuam olha, sistemicamente, né? Então são coisas extraordinárias, né? A lavanda também é muito poderosa, né, Sheila? isso. A lavanda talvez seja um dos óleos mais estudados e publicados, porque foi ele que deu a origem, né, para a aromaterapia, assim, em termos de estudo científico. Ah, ele é o primeiro, E digamos assim, na história é dos porque, estudos científicos. quando a aromaterapia foi instalada como ciência mesmo, tudo foi um acidente que houve com um químico francês que trabalhava cosméticos, né, com óleos essenciais, e aí ele queimou o braço com ácido e ele usou o óleo de lavanda que fazia os cosméticos, e aí ele teve a anulação da dor e não ficou com nenhuma marca da queimadura, e foi queimadura terceiro grau. Olha Então ele só. começou a trabalhar isso, tá? O que é que tem na lavanda que fez isso? Então, é Aham. um dos melhores cicatrizantes do mundo. E aí foram Olha feitos só. estudos, olha, cicatrizante, estimula a produção de colágeno via fibroblastos, antiviral também, anti-infeccioso, analgésico, ansiolítico, sedativo, tem diversos estudos na Alemanha, na Inglaterra, no Japão. Então, talvez seja o óleo mais coringa, né? O óleo de lavanda. É o óleo que tem uma Antidepressivo também. complexidade antidepressivo, para asma, para problemas respiratórios, Ou infinidade, seja, né? Tem lavanda, estudos gente, olha, vocês que estão me imensos, ouvindo aqui, lavanda tem que ter em casa, viu? verdade. Lavanda, hortelã-pimenta, né? Então, Sheila, Depois eu vou dar uma farmacinha aí, depois é a farmacinha depois no, ela no vai dar uma braço. farmacinha básica, que eu já pedi isso É, para ela. Hoje eu tenho uma farmácia aqui em casa de óleos essenciais e estou tomando aqui o óleo de copaíba, viu, Sheila? Uma isso. gotinha por dia com óleo de coco também é outro óleo extraordinário. Vamos falar do óleo de Copaíba, coco. depois ela fala aí também do copaíba, que eu fiquei muito Copaíba e impressionado. óleo de coco também, eu É o quero óleo de falar no coco, final. maravilhoso. Então, assim, Wallace, esses óleos, além de serem óleos que têm estudos antivirais, mas como a gente fala, além de impedir que esse vírus se multiplique, infeccione células, né, Uhum. fortalecendo o sistema imune, exatamente esse fortalecimento do sistema imune. Então, praticamente,
diversos óleos têm essa propriedade. Mas essa propriedade associada à antiviral, esses que eu expliquei agora tem, e nós temos outros, né? Que a gente vai citar o capim-limão, o hortelã-pimenta, o gengibre. Capim-limão está aqui também, viu, Sheila? Capim-limão tem muitos. É Olha, Alisson, eu estava maravilhoso também. ultimamente estudando, né, capim-limão, como tem um trabalho sobre Capim-limão é conhecido sistema como capim-santo aqui no Nordeste também, viu, gente? Isso. Também pode ser chamado... Aqui em Recife é mais conhecido no sertão capim-santo, né? Mas é bom só para as aqui pessoas também. saberem que a mesma... Aí também é capim-santo, né? Capim-santo, aqui também. Mas nos óleos essenciais vem ou capim-limão ou capim-cidreira. Ou capim-cidreira, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. São e o chá também é delicioso, meu Deus, é bom demais. Perfeito. Inclusive, você fazer o chá e quiser colocar uma gotinha do óleo também, dá uma... Uau, um upgrade. Super potencialidade, exatamente. Uhum. Então, o que a gente tem que entender é que nós estamos vivendo, e aí como professora, eu sou professora de química, sou professora de bioquímica, sou palestrante, né, dentro dessa área, né, sou uma grande estudiosa e leitora de Wallace Lima, porque estão vendo aqui alguns livros, li todos, tenho todos, e me baso também no seu trabalho. A gente sabe que nós, seres humanos, somos seres também sistêmicos e holísticos nesse sentido. Nós precisamos, hoje, nessa pandemia, nós estamos nos fragilizando de diversas formas, né? E de que forma? Nós estamos, eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Amedrontados, né? Cheios de medos, e vou falar um pouco mais sobre como é isso no nosso organismo e como os óleos essenciais colaboram. Mas o que é muito importante, que eu quero dizer agora, é que nós temos o uso de óleos essenciais que você pode usar seguramente, né? Alguns óleos essenciais realmente a gente precisa fazer uma indicação muito personalizada, saber a idade, saber se tem alguma doença, saber se está tomando algum medicamento. Alguns óleos eles já são mais universais, né? mais abertos para uso, mas assim, as pessoas, Wallace, se automedicam muito, você sabe disso, né? E nesse período que nós estamos vivendo, a automedicação é uma coisa que, além de trazer grandes riscos, pode fragilizar muito nosso sistema imunológico e pode dar acesso à instalação do vírus. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, não sei se, creio que você viu, liberou agora junto com o Ministério da Saúde e alguns médicos, para que as pessoas, nessa época agora, não usem nenhum medicamento que tenha ibuprofeno. Ibuprofeno é um AINE, né? É um anti-inflamatório não esteroidal. E estão ainda em avaliação, tá? É bom, importante colocar. Vai sair essa avaliação em maio desse ano, possivelmente. Mas a Organização Mundial da Saúde já está sugerindo, junto com médicos, com a classe médica, que não se tome ibuprofeno nessa época. Olha o que é um medicamento sintético. Esse medicamento... Ele é a base de que medicamentos assim, industrializados, Sheila? Só para as pessoas... Tem alguns, eu estou sem ele aqui, tem até no WhatsApp, mas que eu também não tomo, mas assim, o Advil, esses analgésicos. Então, hoje, por exemplo, as pessoas estão com... E anti-inflamatórios, né? Que são anti-inflamatórios, analgésicos. São os anti-inflamatórios não esteroidais. O ibuprofeno é muito consumido hoje, como foi consumido o AS antes, né? Hoje ele foi muito substituído pelo ibuprofeno. E o ibuprofeno foi sugerido que ele aumenta a expressão da enzima conversora, que a gente chama de angiotensina 2, que é exatamente a receptora do vírus, do coronavírus. Então, se ele aumenta a expressão enzimática, ele vai facilitar que o vírus seja recepcionado, por exemplo, pelas células pulmonares. Então, a gente sempre discutiu isso. Eu ensino no curso de farmácia, eu ensino no curso de medicina, eu ensino no curso de enfermagem. Mas uma coisa que a gente sempre discute, né? Tenhamos bom senso de entender que esses medicamentos sintéticos, eles têm sua utilidade, seu potencial, mas eles agridem de alguma forma o organismo. Porque um ibuprofeno desse, que é tão consumido popularmente, sempre, né? Inclusive, tão consumido popularmente, está sendo suspenso esse uso, pede para não usar, do dano que isso pode trazer. Que dano, Sheila?
além de dar uma destruída no seu sistema imunológico, ele vai proporcionar, né, através de estimulação enzimática, que o coronavírus, que as células do pulmão recebam esse coronavírus. Olha só. Olha aí. E as pessoas sentem o quê? Febre, dor de cabeça, vai para o ibuprofeno, que é um remédio extremamente popular para isso. É. Outra indicação também são os corticoides, né? A cortisona. A cortisona e os AINES, corticoide, ele destrói o sistema imunológico. Ele arrasa o sistema imunológico. A gente sabe disso, né? É terrível. Então, consumir... Tem outra praga também, que são os prazóis, né? Isso. Gente, isso é uma coisa terrível. Você não imagina como é destrutivo para o seu sistema, esses prazóis. Você pega os prazóis, o sistema para proteger o estômago, mas ele danifica seu fígado, ele também traz várias lesões. Então, realmente, lança-se um medicamento sintético, né, um produto químico sintético. Ele vai desenvolver uma determinada ação, mas ele vai também gerar uma cascata de outras maléficas. E nesse período do coronavírus, é muito importante, gente, não se automedicar, né? Principalmente porque a gente não sabe também quais outros medicamentos, né, podem também proporcionar a instalação desse vírus, a multiplicação dele ou a recepção por essas células, né? E aí, Sheila, nós temos o quê, né? Hoje, gente, nós temos, claro, que além esse isolamento social, de alguma forma é um zelo que a gente tem para com a nossa vida, para com a vida do outro, em termos dessa proliferação, né? Então, você não tem uma aglomeração, você realmente lavar bem suas mãos, porque o sabão, né, como ele é um surfactante, ele consegue destruir o envelope lipídico, né, do vírus, a água sanitária, o álcool gel, tudo bem. Mas nós precisamos fortalecer nosso sistema imunológico. Para esse e para outras infecções. Então, e além do nosso sistema imunológico, que isso os óleos essenciais fazem também, e outras coisas que eu vou passar no final aqui, vou sugerir um protocolo, né, antiviral, mas é também equilibrar nossas emoções. Perfeito. Né? Então, uma coisa que nós não podemos discutir sistema imunológico sem falar de emoções, sem falar do que pensamos, do que sentimos, né? Do que conduzimos nas nossas interpretações, tá? Então, nós estamos submetidos, principalmente recentemente, não só a uma quarentena, mas nós estamos submetidos a diversas informações da mídia, né, que instalam, que alimentam o quê? Medo, insegurança, pânico, né, raiva também. O que é mais impressionante, Sheila, é que não tem uma informação voltada para a prevenção. A única prevenção é o isolamento social, claro que isso aí a gente está criando uma dificuldade desse vírus se propagar, mas não tem uma informação dizendo tome um suco de limão com cenoura, coma alho todo dia, ou pila de alho, tome vitamina D3, tome sol, né? Não, assim, então, vá tomar sol na varanda de sua casa. É impressionante como a gente vive numa cultura que leva as pessoas a viverem dependentes químicos. Agora, a farmácia é uma coisa assim absurda, né? Uma coisa absurda. É exatamente isso que vocês precisam entender, gente. É como a Sheila está falando aí, todos esses prazóis, todos esses medicamentos químicos, eles não fazem parte da natureza, entendeu? E tudo que não faz parte da natureza não é compatível com o nosso corpo. E as pessoas não têm ideia da deterioração que a longo prazo isso vai causando, né? O que leva, o doutor Cícero Coimbra, que eu entrevistei antes do Carnaval, 60% dos americanos têm pelo menos uma doença crônica, ou seja, a pessoa está doente para o resto da vida. E 45% tem mais de uma doença crônica. Gente, isso é um processo de adoecimento em massa, que a gente está vivendo aqui no Brasil a mesma coisa. Tá? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, toda essa informação que Sheila está trazendo, é exatamente para você entender que a natureza está aí disponibilizando para a gente, né? Como o sol também está aí disponibilizando, né? Uma poderosa, na verdade, um hormônio esteroide, a vitamina D3, que está por trás dos processos, né? De fortalecimento do nosso sistema imune. Então, é importante que a gente esteja ressaltando esse aspecto do cuidado, esse é o momento de você aprender a se cuidar, né? Para quando vier outra virose dessa, você não está aí apavorado, né? Aí tem os aspectos emocionais
que Sheila vai tocar também, né, e mostrar como os óleos essenciais também podem, ou seja, como a natureza pode nos ajudar nesse sentido também. E aí você vê, por exemplo, sabendo disso... Sheila, peraí. Eu vou fazer o seguinte, é porque o Instagram, ele está quebrando a live e ele não salva, tá? Sim. Então, como está faltando 2 minutos, eu perdi 2 lives essas 2 semanas, eu descobri agora, essa semana, que é isso que está acontecendo. Eles mudam as regras. Aí, se você não salvar a live, quando eles encerram, você perde. Então, gente do Instagram, é o seguinte, eu vou encerrar a live e vou recomeçar para que a gente não perca isso, fique gravado aí, porque se eu não fizer isso, ele vai cortar e não vai ficar arquivado. Tá? Então, Sheila, um minutinho só que eu vou encerrar e começa de novo e você faz a mesma coisa. Então, gente, vocês vão entrar de novo pelo meu perfil, que eu vou encerrar para evitar que a gente perca esse documento. Só falta 1 minuto. Pronto, estou encerrando aqui e já vou iniciar a outra live. Já estou ao vivo de novo. E Sheila agora vai fazer o pedido de novo. Vamos para lá, eu estou ouvindo. E aí vocês podem ir entrando de novo para que a gente dê continuidade. Deixa eu ver se faz aqui o convite. Quando eu sair do seu nome, do lado do seu nome vai aparecer, você vai fazer o pedido aí, ali. Okay? Apareceu? Apareceu. É porque tiveram outras pessoas que pediram também ao mesmo tempo. Pronto. Então, já estamos... deixa eu ver aqui, está só aguardando. Pronto. Já estamos de volta aqui no Instagram, porque aí a gente não corre o risco que aconteceu comigo em 2 lives. Agora eu descobri que a regra do Instagram mudou. Quem está aí ouvindo, cuidado quando estiver fazendo live. Se você deixar o Instagram acabar, quando ele acaba, ele tira do ar, você perde a live, né? Então, a gente acaba antes, né, para evitar isso. Para gravar, né? Para gravar. E fica um dia no ar. Essa live, veja bem, a live de hoje não está no YouTube, mas amanhã nós vamos subir essa live e vamos botar no YouTube também, porque teve pessoas aqui que estavam questionando por que não está no YouTube. É porque hoje a gente está fazendo à distância e no Zoom que eu estou utilizando, eu não tenho como botar ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. Então, a gente está em 2 mídias, mas nós vamos colocar depois essa live lá no YouTube também. Tá. Então, como a gente estava conversando sobre esses ataques emocionais que a gente está sofrendo, né, que a gente liga a mídia, realmente, nós só temos esses alimentos venenosos, né, que são as informações que nos deixam fragilizados. Só bombardeio, né? É só bombardeio. E nada para você... Não tem assim, vá meditar, vá orar, vá fazer uma coisa, vá andar na floresta, vá tomar um banho de cachoeira, vá tomar um banho... Não, é só medo, medo. Aí o pessoal, se você fica nessa vibração, vai adoecer, vai piorar, né? Vai ficar e aí é uma reação, uma reação comum se você fica realmente nisso. Porque, olha, o número de pessoas, tanto famílias, amigos e pessoas que eu atendo, aromaterapia, que me ligaram, principalmente no início, e de vez em quando ligam assim, aterrorizadas, fragilizadas. Né? No início eu até fiquei muito abalada, assim, porque eu via isso tudo acontecendo e muita gente, de certa forma, confia, né? A gente fica feliz por confiar e precisando conversar e tal, e a gente conversou muito e eu vi o quanto isso estava desgastando todos nós, na verdade. Ninguém está imune a isso. Depende muito do acesso que a gente dá, da permanência desse acesso a essas informações. E uma coisa assim, eu sempre trabalhei há muitos anos, Wallace, com a química das emoções, com um estudo que eu fiz, e eu estudei uma época no curso de psicologia, e a gente trabalhava psicofisiologia, que é exatamente como a via de mão dupla que é o nosso corpo com o que sentimos, com as nossas emoções, né? Então, o que a gente sente tem reflexo no corpo, e o que a gente sente no corpo também desperta, né, emoções e comportamentos. E aí a gente estudou muito sobre como, né, essas, digamos assim, emoções negativas nos adoecem também fisicamente, né? Se instalam, abalam nosso sistema imunológico, são nosso toxinas sistema emocionais, né, Sheila? E as toxinas psíquicas, elas
Sim. ficam difíceis de serem eliminadas. Então, elas impregnam muito. E são eliminadas, e o nosso corpo tenta, de alguma forma, expor isso, claro, porque a doença é uma manifestação de um alerta, né, de que alguma coisa não está funcionando bem e que a gente precisa olhar para ela. Sim. E aí, hoje a gente sabe que o estresse exagerado, porque o estresse é um momento de despertar, de atividade que a gente tem normalmente no dia a dia, mas precisa dizer quem é dono de quem, né? E aí, esse medo, esse estresse, o pânico, né, a raiva, a insegurança, isso tudo nos adoece porque vão se instalando, né, vão ter uma certa permanência. E aí, muitos problemas acontecem, entre eles, o aumento muito grande do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, as nossas suprarrenais são extremamente exigidas, nosso sistema endócrino é muito abalado. E é a permanência disso, né? A insistência desses estressores vão nos adoecendo cada vez mais. Então, o cortisol aumenta, e o aumento de cortisol dá uma baixa no sistema imunológico. Então, nós temos óleos essenciais que trabalham com pesquisas científicas, como a bergamota, como a salvia clareia, que foram estudos feitos, tá, com mulheres, tanto menopausa como pós-parto, como em situações mais estressoras, o estudo comprovou um aumento significativo dos índices de serotonina, de dopamina e a baixa de cortisol, né? E isso é fantástico, mostrando... Isso você está se referindo à salvia clareia e a bergamota. E a bergamota, né? Então, anti-estresse também, né? Isso, em termos de cortisol, né, e aumento da serotonina e dopamina. Porque são os hormônios do bem-estar, da felicidade, né? É importante que vocês saibam disso, viu, gente? Ó, serotonina, dopamina, ocitocina são os hormônios que estão associados ao bem-estar, à melhoria do sono, né? São os hormônios associados à felicidade, né? Então, isso é muito importante. Esse momento também é muito importante, isso, viu, Sheila? Isso, que eleva essa vibração. E cortisol, que ela está falando aí, é o hormônio do estresse, entendeu? Então, ele baixa cortisol, significa tira você desses pensamentos, às vezes, auto-obsessores, que tiram sua energia, né? O cortisol, ele é um hormônio que ele normalmente está sendo liberado durante o dia, porque é um hormônio que nos desperta, é um hormônio das suprarrenais junto com a adrenalina. Na dosagem certa, como a adrenalina, né? ele faz bem, né? Isso, porque eles estão relacionados ao sistema nervoso simpático, né, de luta e fuga. Mas a insistência dele não desliga a gente, né? A gente fica... Cortisol, por exemplo, quando é à noite você vai dormir, ele tem que baixar. Sim. E aí, quando a gente está sobre a influência permanente do estressor, esse cortisol não baixa. E aí vem insônia, vem taquicardia, vem aumento de glicose, vem vários batimentos cardíacos mais forçados, que vai forçar mais o coração, e tem uma cascata de eventos, né? E o sistema, hoje, nós temos neurotransmissores, que é muito importante que hoje a gente discuta sobre eles, que é o GABA, que é o sistema GABAérgico, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Temos o sistema serotoninérgico, que a serotonina ela é considerada a molécula da felicidade, do bem-estar, a molécula mágica, que é uma molécula que hoje também se estuda muito, que é a molécula do bem-estar geral, da homeostasia, né, do sono, do prazer, da alegria, do... Olha, deixa eu só falar, tem algumas pessoas fazendo perguntas, eu não estou querendo interromper, depois a gente vai ter um momento para a Sheila responder algumas perguntas, só para a gente não estar quebrando o raciocínio, tá bom? Então, vocês tenham um pouquinho de paciência, eu estou anotando algumas coisas aqui, depois a gente vai dar uma passada nas perguntas, só para que a gente traga o conteúdo para vocês, como ela está fazendo, bem amplo, várias informações, depois a gente começa a responder perguntas, tá? Verdade. E aí, por exemplo, a serotonina hoje é o neurotransmissor mais envolvido no processo de depressão, porque a baixa de serotonina, né, causa a depressão. E vários medicamentos sintéticos são inibidores da recaptação de serotonina. Só que nós temos produtos naturais e temos mecanismos de produção também de serotonina, né? Naturalmente, de uma forma mais natural, mais própria. E aí, os óleos essenciais, os estudos que foram feitos, os óleos essenciais ansiolíticos, sedativos, antidepressivos, que
estimulam, que regulam o sono, que traz a homeostasia, porque nós só estamos saudáveis quando nós estamos completamente, né, saudáveis, quando tudo funciona em harmonia. E os óleos essenciais, ele trabalha em todos esses sistemas, né? E aí, o que é que acontece? Nós temos, por exemplo, os estudos sobre os óleos que são ansiolíticos. A sugestão é que eles atuam exatamente no sistema GABAérgico, né? Que é estimulando esse neurotransmissor GABA, que é usado no momento de ansiedade, para baixar essa ansiedade. Já o glutamato, ele é o principal neurotransmissor estimulante do sistema nervoso, né? Então, esses dois neurotransmissores, eles têm que estar realmente controlados nesse sentido. E os óleos essenciais, eles atuam, além de atuar no sistema límbico, nas amígdalas, além de atuar no hipocampo, além de atuar nessa harmonia, dopamina, sistema dopaminérgico, endorfinas e todas essas substâncias do bem-estar. Então, os óleos estudados, cientificamente comprovados, são lavanda, que é muito famoso, nós temos o laranja doce, laranja, né? Tem laranja doce e amarga. O laranja doce é excelente ansiolítico, também é laranja amarga. O estudo desses dois, por exemplo, a lavanda teve um estudo na Alemanha e outros estudos, mas eu cito sempre esse da Alemanha, porque foi usado a lavanda numa cápsula, né, de óleos essenciais, que lá vende óleos essenciais em farmácias, em forma de cápsulas, chamado Silexan, que ele é um óleo de lavanda em cápsula. E aí foi feito um estudo com pessoas que consumiam, pessoas com ansiedade generalizada, tá? Não é uma ansiedade básica, ansiedade generalizada. E tomavam esse medicamento, o óleo essencial, outros tomavam o clorazepam, que é o similar ao diazepam, e outros o controle negativo, né? Tomavam água, por exemplo. E aí verificou-se, né, a partir de vários estudos, de testes psicológicos, de acompanhamento, né, e de neurotransmissores, que o óleo de lavanda teve o mesmo efeito, um efeito bem similar, com uma porcentagem até maior um pouco, do que o benzodiazepínico. Só que sem efeito colateral, sem dependência, né? Então, os óleos essenciais são altamente concentrados, quanto menos você usa, melhor. É diferente do outro, que cada vez você tem que aumentar a dose, os óleos essenciais, cada vez mais você diminui, né? A relação não é uma relação de dependência, não é uma relação de simbiose, de sugar realmente o que a gente tem, pelo contrário, é uma sinergia, né, de existência, tá? Que é fantástica, assim, a gente diz isso porque vê isso, né, na prática e estuda sobre isso. E o laranja doce também. Então, o laranja doce teve atuação similar à diazepam, para ansiedade, o laranja amarga também, para compulsões alimentares, para compulsões também de abstinências de drogas pesadas, como crack. A bergamota, que tem esse efeito excelente sobre a baixa de cortisol, sobre o aumento, né, de serotonina, de dopamina. O do crack, qual é o que você falou especificamente? O de laranja. O laranja doce e o amarga, todos os dois. Laranja doce e laranja amarga, viu, gente? Para dependência química, né? E é um óleo, Wallace, super acessível, porque esses óleos que são, por exemplo, nós temos no Brasil, né, a laranja, o limão, a copaíba. Né? Nossa, a copaíba, ela é rica em um sesquiterpene chamado beta-cariofileno, que hoje é muito usado. Daqui uns dias vocês vão ver muitos artigos falando, já tem, mas eu espero que seja mais divulgado sobre a questão de neuroproteção para pessoas que têm problemas neurológicos, como convulsões, como hoje também similar a cannabis. Então, ele tem propriedades, né, similares ao óleo de cannabis, que é outro óleo extraordinário, né? E aí o óleo de cannabis, no caso, não é um óleo essencial, é um óleo fixo, né? Mas é um óleo essencial, espetacular. Sim. E eles têm atuações muito parecidas no sistema canabidiol e tal. E esse sesquiterpene também é anti-inflamatório. A copaíba é hoje um dos melhores anti-inflamatórios. E também foram feitos estudos sobre a questão de ansiolítico, né? É antidepressivo também do copaíba. Hoje você usa copaíba, então, é um óleo também recomendado nesse momento, copaíba. Recomendado. Gente? E é imunoestimulante. Antidepressivo, imunoestimulante, né? Então, imagina, você usa um óleo desse, você tem uma farmácia todinha, uma gota.
uma gota em 2 gotas, né? Uma coisa que você precisa usar pouco e tem um potencial maravilhoso e tem várias propriedades. E você tem também, por exemplo, o ylang-ylang, né? Que também é hipotensor. Pessoas que têm pressão alta, por exemplo, o ylang-ylang, o gerânio, a lavanda são muito usados para isso. Então, Hipotensor, né? Vamos pegar aí, por exemplo, esses antidepressivos, ansiolíticos, também para insônia e tal. Lavanda, laranja doce, bergamota, gerânio, salve esclareia, tá? São muito conhecidos, muito usados, tem uma resposta. Eu atendo, acompanho várias pessoas que me dão depoimentos maravilhosos sobre esses óleos. Né? Sim, sim. Existem muitos óleos, Alas, muitos. Né? Com certeza. Eu trabalho muito com óleos que são mais acessíveis aqui para a gente ter, Claro. E tem muitos óleos que têm propriedades semelhantes. Então, muitas vezes você... óleo tal é mais difícil eu conseguir, o abeto, né, o cipreste, o vetiver, que são maravilhosos. Então, a gente procura também adaptar outros óleos que tenham mais ou menos os mesmos constituintes. Por exemplo, como eu estudo química, né, e sou professora de química também, eu estudo muitos constituintes químicos dos óleos, que é a química magistral mesmo dos óleos essenciais. E os terpenos, principalmente nos óleos essenciais, como eles são voláteis, ele tem as substâncias mais leves, né? Substâncias menores. Então, os monoterpenos e sesquiterpenos são comuns nos óleos essenciais. E aí a gente tem álcoois, que são terpenos, né? Nós temos o limoneno, que é um hidrocarboneto, mas a gente tem o linalol. O linalol, ele é um álcool monoterpênico que é estudado demais. Ele tem essa propriedade ansiolítica, ele atua no sistema GABAérgico, ele atua no sistema dopaminérgico e serotoninérgico. Vários estudos foram feitos com linalol isolado. Mas percebeu-se que o linalol nos óleos essenciais, que, por exemplo, óleos como a sálvia, esclareia, o gerânio e a lavanda, eles são ricos em linalol. E esse linalol tem esse poder ansiolítico, sedativo, perfeito. Tá? Então, se você pega o limoneno que tem na laranja e no limão, se você pega... São inúmeras propriedades também, para aumentar o sistema imune também é maravilhoso, né? Olha, o tea tree, ele tem o terpinem 4-ol, que tem vários estudos, a melaleuca, né, com ele, que ele é bactericida, antifúngico, como nenhum outro. Como nenhum sintético, por exemplo. Ele é antiviral, ele estimula o sistema imunológico, ele também tem ações moduladoras do sistema imunológico e também relaxantes. Tá? Então, o eugenol, que tem no cravo da Índia, que tem um poder enorme também para vírus, para bactérias, para fungos, eles aumentam a produção de anticorpos, eles também são antivirais, conseguem evitar a multiplicação, proliferação de vírus, infecção. Então, imagina, você pode pegar o mesmo óleo, uma quantidade pequena de óleos, e eles são, para hoje, eles são imunoestimulantes, antivirais e ansiolíticos. Então, você Sheila, tem muitas perguntas aqui, mas o que eu pensei foi a gente fazer uma síntese em cima desse momento agora, que tem perguntas aqui de largo espectro, entendeu? E não dá, teria que fazer mais uma... ler, porque eu estou olhando para as duas mídias. A gente deveria, depois, teria que fazer mais umas 2 lives para atender toda a demanda. Mas, assim, vamos aproveitar e dar algumas dicas para as pessoas mais específicas. Então, vamos fazer um resumo. Por exemplo, sistema imune, quais são os óleos essenciais para... você já falou aí, mas só para a gente sistematizar isso aí, né? No caso, depressão, ansiedade, insônia, né? Também como utilizar, tem pessoas perguntando se pode tomar, ingerir, né? Ingerir, seja pela boca ou inalar, qual seria a melhor forma, ou tem uns óleos que você pode fazer as duas coisas, ou todos podem fazer a mesma coisa, né? Então, seria interessante a gente fazer uma síntese. Tem pessoa querendo saber também a melhora da atenção em crianças. Tem muitas perguntas aqui, né? São muitas perguntas, mas nós vamos focar para que a gente possa fazer uma síntese. A gente, em outro momento, podemos dar continuidade
e trazer mais informação, né? Porque senão a gente vai passar o dia inteiro, a noite inteira. Tem assunto aqui para muito tempo. Não, com certeza. A gente vai até meia-noite aqui sem parar. Mas vamos focar então, Sheila. Vamos fazer uma síntese aí, então, sistema imune. Vamos pegar o sistema imune, que é exatamente se está todo mundo precisando aumentar a sua imunidade. Então, quais são os óleos essenciais que você recomendaria? Você já falou, mas só a gente está entrando agora também, só para a gente fazer uma sistematização disso aí. Aí vamos para o sistema imune, então. Pronto, eu vou citar alguns, e aí você pode adquirir um ou outro, né? Não precisamente todos esses óleos, mas, por exemplo, copaíba, o próprio óleo de lavanda, ele é muito importante como imunoestimulante, o alecrim, tá? O tipo cineol, o quimiotipo cineol do alecrim, principalmente, ele tem o poder de estimular o sistema imunológico muito forte. O cravo da Índia, que a gente viu em várias pesquisas. Sim. O tea tree, que é a melaleuca. Certo. O capim-limão, né, que aqui a gente chama de capim-santo, mas no óleo essencial, né, é capim-limão. O próprio hortelã-pimenta, tá? O gengibre, o óleo essencial de gengibre. O óleo de louro, que foi o que grande pesquisa, né, de imunoestimulante. Então, a bergamota. Quase todos os óleos assim, que eu trabalho, eles são imunoestimulantes. Então, assim, inclusive, pessoas que estão com câncer, com processo de quimioterapia, eu acompanho algumas delas, a gente trabalha muito a recuperação do sistema imunológico e o fortalecimento dele, né, antes da quimioterapia e pós. Com esses óleos, como o capim-limão, como o alecrim, como o hortelã-pimenta, o copaíba, são muito importantes, né? Então, olha, no caso do alecrim, viu, gente? Ela falou aí do alecrim cineol, porque tem o alecrim cânfora também, não é, Sheila? Então, nesse caso aí, para a imunidade, o cineol é mais indicado, né? O cânfora a gente também usa, mas o cineol, ele é muito, muito indicado. O de eucalipto, eu esqueci de falar, o eucalipto também. Né? O eucalipto, além de ser um óleo, todas as espécies, né? Triodoro, o eucalipto globulus, eu uso muito o eucalipto globulus. Eles têm um potencial muito grande também de tratar as vias respiratórias, né? Que a gente sabe, mas ele também é imunoestimulante. Então, para esse período, depois eu vou dar umas receitinhas aqui, rápidas, que você pode fazer com esses óleos para borrifar, para colocar no difusor, para inalar. O ambiente, né? O difusor, você fica ali trabalhando. Eu tenho exercido muito isso nessa quarentena. Nessa quarentena eu estou me permitindo, né, ter o tempo de ficar em casa. Você sabe que você conhece meu quintal, então eu vou para o meu quintal. Eu tenho plantas, eu tenho o ar livre lá, tomo meu sol todo dia, a gente vai falar também. Mas olha bem, esses são os mais imunoestimulantes, que também, dentre eles, tem os antivirais mais potentes, né, como o de cravo da Índia, o de louro, o tea tree, o eucalipto. Praticamente todos esses que estão aqui também têm uma ação antiviral. Né? Todos que eu citei aqui são imunes. Praticamente todos, né? Isso. E com pesquisas, né, de alguns assim, bem sérias. Aqui no Brasil também se pesquisa muito. Estava vendo. Maravilha. Ô Sheila, seria interessante você falar, por exemplo, a copaíba, a gente pode tomar ele tomar uma gotinha por dia ali de copaíba já é uma bomba atômica do bem, né? Primeiro do óleo de coco, né? Como os óleos são muito concentrados, né? Então, as pessoas me perguntam sobre toxicidade, que a gente sempre estuda, mas assim, os óleos essenciais que têm uso terapêuticos, eles têm uma toxicidade desprezível. Os que são realmente tóxicos, eles não são produzidos como terapêuticos, então eles não são nem produzidos. Mas eles são muito concentrados. Então, o que é que a gente faz? Eu, particularmente, né, sou aromaterapeuta há algum tempo, alguns eu não indico ingestão, né? Algumas marcas também que eu não conheço, eu não indico ingestão. Eu trabalho um pouco com ingestão, mas eu trabalho com alguns. Por exemplo, o óleo de coco, Wallace, ele é um óleo, né, um óleo graxo, um óleo fixo, mas ele, extraído a frio, né, que ele tem essa prensagem a frio, ele é espetacular. Ele é bem permeável à pele, então, para usar para massagens, mas ele tem o poder, que eu queria sugerir a vocês, o uso do óleo como óleo carreador para óleo essencial também, e também para consumo, porque ele é rico em ácido láurico. O grande potencial do óleo de coco é o ácido láurico, é um ácido graxo de cadeia já, mas não tão longa.
Uhum. E ele, além de ser benéfico para colesterol, para triglicerídeo, porque ele consegue interagir com limpando essas gorduras, organizando a questão também hormonal, mas a grande substância que é o ácido láurico, Uhum. ele se forma numa substância chamada monolaurina. O ácido láurico forma monolaurina. E a monolaurina é um componente do leite materno. Imagina você, depois de adulto, poder ter acesso a um dos componentes do leite materno. É Porque o leite de maravilhoso. vaca foi feito para bezerro, né? O leite de cabra é para cabrito. O leite materno é para humano. Sim. Mas a gente tem a faixa de consumir esse leite materno. E Aham. o óleo de coco, ele ajuda nisso no sistema imunológico, que é uma discussão um pouco feita. Mas ele também, além de, por exemplo, ele é excelente como óleo carreador para massagem, porque ele possibilita que os óleos essenciais tenham mais acesso à pele e entrem, né, no sistema circulatório. E ele é excelente para ingerir, ou puro, ou como, por exemplo, eu sugeri para você, por exemplo, você pega uma colher de manhã de óleo de coco e coloca uma gota de copaíba. Existe o óleo resina de copaíba e o óleo essencial. E, por incrível que pareça, eles têm propriedades muito parecidas. Então, mas o óleo resina, ele não é destilado, ele é tirado direto daquele furo que tem no caule e tira a resina. Certo? Anti-inflamatório, perfeito. E dessa resina a Uhum. gente faz a destilação e tira o óleo essencial. Então, tira moléculas mais leves, né, que é mais rica em beta-caroteno. Uhum. Mas você pode pegar, por exemplo, o óleo essencial de copaíba, pingar uma gota e consumir com óleo de coco. Então, nesse Você pode... momento, gente, uma gotinha de óleo de copaíba, é isso que eu estou fazendo também com orientação de cheiro, uma gota de copaíba, um óleo de coco, você vai dar um upgrade aí no seu sistema imune, além de Isso. todos esses outros óleos que ela falou Nós aí. sempre fazemos, Wallace, um ciclo também, né? Nós temos, quando é um tratamento, por exemplo, vamos pegar ansiedade generalizada. Uhum. Vamos fazer um tratamento. A gente faz um tratamento por alguns meses, mas a gente faz sempre uma janela terapêutica. A gente usa 21 dias, para 7 dias e volta o ciclo de 21 dias. Né? E aí vê quantos ciclos, se 3 ciclos, se 4 ciclos, se 5 ciclos. Uhum. E é muito importante isso. Você toma um tempo, porque ele é muito concentrado e ele não precisa você ficar usando o tempo todo. Você usa para que o organismo, inclusive, processe as informações daquelas moléculas extremamente benéficas e Uhum. harmoniosas, né, de uma vibração maravilhosa, e aí depois você retoma, quando é um tratamento mais extenso. Aí, Pessoas que têm qual ansiedade, é esse ciclo que você recomenda, Sheila, só para vocês 21 saberem? dias, 21 é dias, quando é aí... uma coisa permanente, tá? Você quer fazer Certo. um tratamento específico, né, e que você vai fazer durante um tempo. Então, 21 dias para 7 dias, para a janela terapêutica, para Para 7 organização dias. dessas informações, e volta de novo, aí faz mais 21 dias para 7, dependendo do percurso todo de tempo que vai ser feito. Então, por exemplo, para quem tem ansiedade muito, síndrome do pânico, que é muito instalada, você pode fazer isso com a lavanda, ou com o Pronto. limão, Sheila, vamos pegar então mas a aí lavanda é fundamental. vamos pegar então a ansiedade e insônia, que é um tema que aí algumas pessoas já Pronto, falaram. Então, vamos perfeito. fazer também aí mais ou menos o que você fez aí para o sistema imune. Pronto. Eu recomendo demais, porque eu faço comigo e eu vejo muitas pessoas também me relatarem, lavanda, tá? Uhum. O que é que você pode fazer? Você pode usar num difusor, esse que eu estou usando, não sei se dá para vocês verem, aí, vou até tirar aqui. Ele está aceso aqui, deixa eu tirar. Pronto. Isso aqui é um difusor de ambiente, tá? Isso aqui é um colar, também difusor. Uhum. Esse difusor eu uso sempre que eu vou dormir, eu coloco Esse aí tá, você liga na energia como um elétrica, carregador de né? celular mesmo, né? Carregador de Aí eu celular. coloco mais ou menos 100 ml de água, dependendo do tamanho do difusor, e coloco algumas gotas do óleo que eu quero, ou um óleo só, ou óleos combinados, que a gente chama de blends ou sinergia. Uhum. Então, por exemplo, para quem tem insônia muito forte, eu recomendo inalar diretamente antes de dormir, coloca uma gotinha, vou pegar um aqui, esse aqui eu trouxe de Roma, ele tem outro formatozinho. Então, você coloca uma gota na mão, tá? Uhum. Nesse caso.
faz isso porque, como são moléculas voláteis, você fazendo isso, aquecendo, elas desprendem e você faz a inalação. Tem óleo que não é bom você encostar muito porque arde um pouco a pele. Então, bota um pouco distante e faz inalações profundas. Só o exercício da inalação já lhe acalma, né? Porque é um exercício extremamente compassado. Isso antes de dormir? Antes de dormir. Então, o que é que eu faço? Inalo uma gota, por exemplo, de lavanda. Ou, quem não tem lavanda, uma gota de laranja doce. Não tenho, Sheila. Uma gota de ylang-ylang. Tá? Uma gota de gerânio. Ou uma gota de bergamota. Eles são extremamente ansiolíticos e eles promovem muito um sono tranquilo. É claro que tem pessoas que têm seu período, né? As pessoas às vezes dizem assim, Sheila, eu inalei, dormi bem, já estou dormindo bem, né? Tem poucos dias, estou dormindo bem. Tem gente que demora um pouco, porque o uso dos óleos essenciais, a atuação, ela é de dentro para fora. Ela vai trabalhando algumas desorganizações que nós temos. Então, Sheila, só para esclarecer, tem uma pessoa perguntando, o lavandim é uma lavanda brasileira, é o lavandim, ele tem... a lavanda, você tem que ter algum cuidado. A lavanda, assim, cuidado que eu estou dizendo em termos de espécie. A lavanda francesa, espanhola, a lavanda europeia é a lavanda cujos componentes, que é o linalol, o cetato de linalila, são ansiolíticos. Se você pegar a lavanda então você está falando de lavanda francesa, então, né? Francesa, ou lavanda verdadeira, o nome científico dela é Lavandula angustifolia, ou angustifolia, como alguns chamam. Essa é a lavanda ansiolítica, sedativa, né? A lavanda brasileira, ela já é o contrário. Ela estimula. Então, tem gente que diz, Sheila, a lavanda foi me estimular. Né? Ela não estimula de deixar você elétrico, ligado, não, mas ela não dá aquela baixa total no sistema então, nervoso. Então é outra coisa, né? O lavandim também é uma espécie mais híbrida. Ela tem um pouco da característica de uma lavanda e de outra. Ela é um pouco ansiolítica, mas não tanto quanto a lavanda verdadeira, que realmente a lavanda ela é muito universal, ela é um coringa, ela serve para várias coisas. Ok. É bom deixar então bem claro isso aí, viu, gente? A Sheila está falando de lavanda verdadeira ou lavanda francesa, para ter um efeito mais potencializado, ok? Isso, que é lavandula angustifolia, ou angustifolia. Esse é o nome que tem que vir lá no vidro, né? O nome científico. E é rico em linalol, em acetato de linalila, que são esses componentes. Então, você pode tirar, você pode também colocar no difusor, por exemplo, 3 gotas. Só posso usar um óleo, Sheila? Não, vamos supor que você tenha lavanda e laranja doce. Você pode botar 3 gotas de lavanda, 2 de laranja doce, ou 3. Né? Até 6 gotas, tudo bem. Deixa no difusor, tá? Ora, geralmente esses difusores, com 2, 3 horas, eles param por ele mesmo, porque a água desce. Não é muito interessante você ficar mais de 3 horas inalando o óleo. Isso é importante, é uma biossegurança. Então, você também, durante o dia, você pode pingar no seu colar, no algodão do seu colar, ou você pode colocar no seu difusor, ou você pode inalar qualquer um desses óleos. Você pode inalar sempre pouco, sempre uma gota. Né? Então, você pode inalar, por exemplo, vou dizer para uma cliente minha, uma pessoa que me pediu, tinha uma crise de ansiedade muito grande, tomava 3 tarjas pretas e os outros medicamentos que vêm junto, né? Porque acaba com o estômago, com o fígado e tal, e me pediu especificamente para aquela pessoa, ela fazia inalação de manhã do gerânio, que é um óleo espetacular para a mulher, principalmente menstruação, menopausa, né, e tudo mais. Ela inalava de manhã gerânio e à noite lavanda. Ela inalava um pouquinho, mais ou menos meia hora antes de dormir, e colocava um pouquinho no difusor durante a noite, né? E aí fez esse ciclo de 21 dias, parou. Com 3 meses, ela disse assim, eu só uso um dos medicamentos numa quantidade muito baixa quando eu tenho uma crise, assim, que eu fico inseguro e tal, e ainda consumo. Mas ela deixou, né? Uma coisa de 13 anos de uso.
Que legal, olha só, gente. Então, muitas, eu estou te dando exemplo de muitas pessoas, né? Então, Sim, você sim. pode usar seguramente. Para Uhum. ingerir, como passa pelo metabolismo, né, gastrointestinal, hepático, eu uso pouquíssimo óleos que eu faço ingestão, ou que eu aconselho. Às vezes, por exemplo, quer dar uma turbinada no sistema imunológico, na desintoxicação do sangue, muito importante para depois de quimioterapia, ou porque você quer fortalecer, limão, limão siciliano. Imagina, Wallace, uma gota de óleo essencial equivale a 24 xícaras de chá Uau. daquele vegetal. Então, Uhum. uma gota ela é suficiente. Né? Você pode Uhum. botar num suco, ou num chá, ou no óleo. Pega lá o óleo de coco, ou azeite de oliva, né? Ou óleo de linhaça. Coloca uma gota e um chiadeiro assim. Para TPM, gerânio também serve, né? Tanto TPM Olha, como menopausa, né? gerânio, já foram feitos estudos científicos. Gerânio, lavanda e sal de esclareia. São óleos que diminuíram o estresse, que fortaleceram o sistema imunológico e que fazem uma coisa, Wallace, fantástica, chamada reeducação hormonal. Junto ao Reeducação eixo, hormonal, né? não é reposição hormonal como as pessoas com menopausa fazem. Pegam uma coisa estranha, né? Impõe ao organismo, que é a reposição do hormônio, e você sabe que foi feito um estudo que milhões de mulheres desenvolveram câncer de mama depois do uso de reposição hormonal, além de desestabilizar. Os óleos essenciais, eles fazem reeducação hormonal a partir do eixo hipófise e hipotálamo. E aí vai tireoide, todas as outras glândulas, inclusive as glândulas sexuais. Então, eles reeducam, são estrogen-like, alguns. Então, tem o mesmo papel do estrogênio e regulam TPM, cólicas menstruais e todos os sintomas de menopausa, que são ciclos sagrados da mulher. Né? São ciclos que a fêmea, que a mulher veio trazer, que é, durante tanto período, passar a procriar, passar a reproduzir, que é o período da menstruação, e depois desse ciclo cumprido, parar esse processo, como uma questão de proteção mesmo para a mulher, para o filho e tudo. Então, não é uma doença, é um ciclo. E esse ciclo tem que ser saudável, tem que ser harmonioso, né? E trazer isso para as pessoas. Então, olha quantos assuntos a gente está Nossa, pontuando. é muito. É um espectro. Bom, misturar a Copaíba com o limão tá tranquilo, né? Para ingestão, uma Tranquilo. gotinha de cada um, né? De cada um. Hoje, por exemplo, para rinite também, o limão ele entra aí com hortelã-pimenta, seria um óleo também. Para rinite, eu gosto de fazer, eu coloco o óleo resina de copaíba como óleo carreador, né? E aí eu coloco o óleo resina de copaíba, eu coloco eucalipto, tá? Hortelã-pimenta. Esses O dois têm eucalipto vários estudos. glóbulos, é? Pode ser o glóbulos. E o hortelã-pimenta. Esses dois têm inúmeros estudos sobre eles. Para rinite, sinusite, que são as Nossa, inclusive você pode usar para inalar, né? Você pode massagear essa região. Aqui no sinus, né, que é o do sinusite, que inflama, você pode massagear essa região, puxa um pouco para cá, e você pode massagear também o peito e a parte superior das costas. Tá? Passa para cá, ó. Por exemplo, agora que nessas infecções respiratórias, com mudança de clima, tem várias infecções respiratórias, não só o coronavírus, né? A gente sabe disso. Então, você bota óleo de resina de copaíba. Na cheira eu não tenho óleo de coco, ou um óleo de linhaça, ou um óleo de azeite. Amêndoas, né? Pode ser óleo de amêndoas, né? Eu tenho até amêndoas aqui também, abacate. Depende do óleo que você tenha. Não pode pegar esses óleos de cozinha, né? Que são óleos vai botar óleo de soja transgênico, pelo amor de Deus, né, minha gente? Pelo amor de Deus, você vai... aí é um suicídio, né? Então, o que é que a gente faz? Coloca uma colherzinha de sopa. Você pode fazer isso 2 vezes ao dia. Bota 2 gotas de hortelã-pimenta, 2 de eucalipto. Se quiser, 2 de limão. Mexe bem, mistura bem. Massageia o peito, né? Massageia as costas. Passa um pouco no pescoço. Né? E como vai estar diluído, você pode passar nessa região. Porque o hortelã-pimenta, ele é meio... Ele arde um pouco, né?
Aí você passa um pouco assim, é beleza, porque ele não só vai Maravilha. aliviar os sintomas respiratórios, né, de infecções, mas ele vai tratar do sistema imunológico, ele vai lhe dar uma leveza maravilhosa. Só quem usa óleos essenciais sabe o que eu estou falando. Nossa, Então, é óleo essencial, para maravilhoso. mim, é um ritual. Uma sensação maravilhosa, né? É um ritual, assim, porque eu uso muito inalação, sabe? E massagem, são os que eu mais uso. Porque Uhum. a simples inalação, você viu os resultados fantásticos, porque ele tem acesso ao teu corpo todo. Ele vai para o teu cérebro rapidamente, ele entra no teu pulmão, na corrente sanguínea, glândula, sistema imune, muito rápido, de uma forma Direto, muito né? eficaz. Então, Conecta ali nos receptores celulares, a informação já vai. E aí vai. as mudanças epigenéticas, gente, acontecem, acelera os processos de mudanças epigenéticas, entendeu? Então, Verdade. isso aqui é E a fantástico. epigenética, ela tem dois caminhos. Ela pode mudar o código genético para o bem como para o mal. Para o mal, Então, isso. quando você educa esse código genético à saúde, Aham. essa memória desse código vai se perpetuando, Sim, isso através de sim. alimentos, de pensamentos, né, do que você ingere, do que você pensa. Isso, E perfeito. tem uma parte da minha tese que foi sobre epigenética e muito legal, sobre enzimas de Aham. citocinas inflamatórias em relação ao código genético. Então, vou dar também uma dica. Para esse momento, purificar o ambiente, né, já que a gente está em isolamento, mas vamos supor, você recebe alguém na sua casa, pode ser amigo ou parente, ou você precisou sair em algum momento e voltar, ou mesmo que Uhum. você se mantém em casa. Eu tenho aqui, tá lá do outro lado, um borrifador. Borrifador, Né? perfeito. Como? Eu faço o quê? Chega alguém aqui, às vezes eu recebo, eu compro a kombucha, né? Que é um probiótico maravilhoso. Kombucha. Às vezes Oh. meu amigo vem deixar e eu borrifo ele, me borrifo a casa. Ele adora, né? Tem gente que acha, ele faz, mas ele adora. Então, como é que a gente faz? É muito importante ser feito com álcool de cereal. É um álcool que vende tanto em farmácia como nessas lojas Aham. de produtos, né, químicos, só que como está tudo fechado, digamos assim, Sim. mas dá para você adquirir em farmácias álcool cereal. Se não, você pode fazer com álcool 70%. Uhum. Do álcool. Porque o álcool cereal ele é um álcool de arroz ou de trigo, é diferente, né? E o que é que você faz? Eu faço sempre assim, eu faço 100 ml, só que eu coloco 80 ml do álcool de cereal e 20 ml de água que, por exemplo, quando eu estou na faculdade, eu pego água destilada. Mas como a gente está em casa, água filtrada, gente. Porque como a gente vai Uhum. respirar, a gente não quer respirar essas águas de torneira Aham. Sim, da sim. tubulação. Então, colocou 80 ml do álcool cereal, 20 da água, e aí Uhum. eu tenho várias receitas. Por exemplo, uma que eu tenho agora aí é, bota dentro 20 gotas do óleo de limão, tá? Pode ser qualquer limão, limão siciliano, do Haiti, qualquer um. 20 Uhum. gotas de eucalipto, Ok. e 40 gotas do de melaleuca. Melaleuca ou tietri, viu, gente? Para vocês. 40 São gotas. 40 gotas. Então, dá 80 gotas aí, dá mais ou menos 8%, né? 80 Uhum. gotas, aliás, 80 gotas, Em 100 ml no total, né? dá 4%, de 100 ml, dá 4%. 4%. 4 a 5% é ideal. Você também tem outra que eu gosto muito, Wallace, que esse é pesado Uhum. mesmo, assim, para sistema imune, só em você inalar, sistema imune, respiratório, ele Uhum. protege muito das infecções, né? Combate bem o vírus, que é esses mesmos 80 e 20, né, de álcool e água, Certo. aí você coloca 30 gotas do cravo da Índia, esse é muito maravilhoso. 30 Cravo. gotas do cravo da Índia, 30 gotas do tea tree, que é o melaleuca, Uhum. e 20 gotas do capim-limão, que além de ser repelente, além Uhum. de ser imunoestimulante, também é antiviral. Então, você tem aí Uhum. duas receitas. Isso para 100 ml. Sheila, eu quero fazer 200 ml. Aí você dobra. Né? E Aham. assim vai. E Que dá para muitas legal. borrifações, viu? Chega alguém, Que borrifa, legal, que ou, legal, Sheila. ou mesmo eu faço a limpeza aqui em casa e tal.
borrifo, antes de dormir, borrifo em cima da cama. Tudo é motivo para mim para ter. E ele é uma concentração muito diluída, ele não tem muito problema. Chega, vai ficar E álcool muito... cereal é uma coisa que você encontra facilmente, né? Em Facilmente. supermercado, em lojas eu de compro, armazém, olha, aqui tem né? um que eu compro, já lá nessas lojas de produtos químicos, que ele já é de 5 litros. De 5 litros, né? E 5 aí você litros. Então, fica você fica em utilizando, casa, né? porque a hora que você precisar, né, você faz. Coloca banheiro. Então, mantém sua casa cheirosa, mantém sua casa protegida, e você recebe esse benefício, e quem está também. Né? Então, maravilha. Você pode usar, então, inalar, inalar, massagem, ou difusão, ou borrifador. Né? Que maravilha, Qualquer outras informações, sei lá, tem meu WhatsApp, alguma coisa, a gente pode... Olha, gente, eu vou passar para vocês o contato de Sheila, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu estou fazendo as chamadas dicas quânticas, Sheila, e eu vou estar colocando algumas dessas dicas suas. Amanhã também nós estamos, gente, nós abrimos um grupo de WhatsApp e nós tomamos a decisão de dar aproveitando esse momento, né? Eu tenho o meu programa chamado Despertar Quântico, que eu gravo um vídeo por dia com dicas, só que nesse período nós estamos lançando, amanhã vocês podem ainda entrar no grupo de WhatsApp, viu, gente? É uma oferta assim, completamente extraordinária que nós estamos fazendo para esse momento, onde eu vou dar acompanhamento por 1 ano às pessoas, ali com vídeos diários. Então eu vou trazer dicas de óleos essenciais, nós vamos fazer meditação, nós vamos fazer respiração, nós vamos fazer EFT, dicas de alimentação que eu tenho, né? Quem conhece o meu trabalho, eu estou mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Quem está acompanhando o nosso Instagram, nossas mídias sociais, todo dia eu estou fazendo uma live com essa proposta de elevar o sistema imune. Tenho divulgado o protocolo Coimbra, do Dr. Ciro Coimbra, que ele cantou essa pedra antes do carnaval. Doutor Carlos Baima, que eu entrevistei também, outros médicos aí, um trabalho extraordinários. E aí, quem tiver interesse, né, em ter esse acompanhamento, vai lá no grupo do WhatsApp, porque amanhã nós estamos abrindo, vai ser só amanhã, é uma janela de oportunidade. O link o WhatsApp está lá na minha bio, viu, gente? Entra na minha bio, eu vou pedir para o pessoal colocar também aí Laís, por favor, você coloca no Facebook, tá? E aqui, quem está no Instagram, você pode ir lá na minha bio ou manda um direct. Então, entra um direct pedindo o link que nós mandamos para vocês. Então, nós vamos estar criando um programa, né, de acompanhamento anual, com um vídeo por dia, com inúmeras dicas, né, porque a grande questão que a gente vê, Sheila, é que as pessoas só se preocupam em cuidar da saúde quando adoecem, né? Então, assim, a questão é outra. São ameaçados, né? Quando se sente ameaçado. Então, a questão é outra, né? Então, exatamente o que eu vou mostrar nesse acompanhamento que eu vou fazer é como você tem um estilo de vida saudável. Então, por que eu não tomo remédio há mais de 30 anos, depois de ter passado 20 anos, pouco mais de 20 anos dependente de químico? Porque eu mudei meu estilo de vida e eu não vou para as farmácias comprar medicamentos químicos, eu vou comprar eles essenciais, né? Então, ou seja, e a minha alimentação, uma série de cuidados, suplementação, uma série de coisas. Então, a gente vem dando dicas, vocês podem nos acompanhar no Instagram, tá? Eu recomendo que vocês acompanhem também o Instagram de Sheila, ela mora lá no Ceará, em Juazeiro do Norte, né, Sheila? Isso. O Juazeiro, porque tem 2 Juazeiros, às vezes eu esqueço. Juazeiro do Norte. Do Norte, e ela dá cursos também, vocês podem acompanhar. Quem tiver interesse, ela também, alguns óleos essenciais, ela fornece, vocês podem entrar em contato com ela, de repente, algum desses óleos pode entrar depois em contato no Instagram dela, né, e conversar diretamente com ela, né? Eu vou estar divulgando algumas dessas receitas que ela passou aqui, tanto no nosso grupo lá né, nós vamos estar divulgando lá no Despertar Quântico, vamos estar colocando como dicas quânticas lá no Telegram também, quem está nos acompanhando no Telegram, que a ideia é exatamente da gente, nesse momento é o momento da gente unir forças. Aí está o Instagram da Sheila, viu, gente? Ó, Sheila, _Xenofonte 1971, esse que a Laís acabou de colocar aí. Então, vocês podem ir lá, mandam um direct para ela, se informa, se você tiver uma questão especial. Eu faço no WhatsApp, a gente o WhatsApp. Você pode fazer consulta também à distância, né, Sheila? Assim, por Skype, se quiser uma consulta particular, entra em contato aí, porque você vai estar
exatamente com a assessoria de uma profissional extraordinária, com conhecimento, uma pessoa que ama o que faz, tem embasamento científico, né, professora universitária, e assim, as dicas que elas trouxeram para a gente aqui já são coisas muito, muito preciosas, né? Eu quero te agradecer, Sheila, por todas essas informações. E aí eu recomendo que vocês, quem quiser mais detalhes, que entre em contato no privado com a Sheila, tá? Ela aí já colocou aí e nós vamos estar divulgando também. Essa live fica 24 horas no ar, mas nós vamos colocar isso também no YouTube e no Facebook, vai ficar lá permanente. Então, vocês podem ver e rever esse conteúdo quantas vezes vocês quiserem. Aqui, como vocês sabem, só fica 24 horas no Instagram, amanhã sai. Mas nós vamos subir essa live e vamos colocar também no YouTube para que ela fique lá permanentemente, né, como digamos assim, uma informação de utilidade pública. A gente está fazendo um trabalho nesse momento de utilidade pública para que o máximo de pessoas possam se beneficiar disso aí. E aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento mais próximo, eu recomendo que vai lá no grupo de WhatsApp, porque eu vou estar fazendo um trabalho assim, realmente de assessoria, de tipo uma mentoria, né, para que você possa sair dessa cultura de doença que as pessoas vivem, né? E que possam estar no dia a dia cuidando, de maneira cuidando, curtindo. Imagina, você faz um negócio desse aqui, né? Um vaporizador desse ambiente, você chega num ambiente, está um ambiente todo cheiroso, todo agradável. Existem várias outras possibilidades, diversas formas. Essa é apenas uma delas, né? São muitas. Basta aqui de uma live, né? Mas a gente pode depois fazer um outro momento, né? E dar outras dicas também, continuar, porque esses conteúdos, quando a gente começa a falar... Estudos, a gente, quando começa a falar, é tanta coisa maravilhosa que acontece, a gente pode, em outro momento, agendar uma outra live e dar continuidade nesse papo aqui. Eu acho que a gente já foi maravilhoso, Sheila. Eu gostaria que você deixasse, então, um recado final para as pessoas, né, que estão, nesse momento, precisando elevar a sua imunidade, estão precisando dormir melhor, estão precisando diminuir essa ansiedade, a depressão, o medo, né? Então, dentro de tudo isso aí que você, de toda essa experiência e dos resultados extraordinários que você vem alcançando com óleos de óleos essenciais, então eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas. Tá. Primeiro, eu quero agradecer, né, esse espaço, estar junto com você, porque antes de lhe conhecer pessoalmente, era um sonho meu lhe conhecer, inclusive, você sempre foi uma pessoa que eu estudei, que eu segui, eu fiz o seu Despertar Quântico, o curso Despertar Quântico, eu estou no seu WhatsApp, lá no grupo, eu acompanho você ainda hoje, sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a vários abalos. Nesse momento, é importante a gente fortalecer nosso sistema imunológico e equilibrar nossas emoções. Então, eu fiz aqui um protocolo antiviral, imunoestimulante e também para o sistema nervoso, que primeiro, não adianta uma só atitude, né? Eu vou mudar minha alimentação, mas eu continuo com pensamentos ruins, eu continuo tomando medicamento, né? Eu vou fazer meditação, mas eu continuo fazendo... Então, eu vou usar óleos essenciais, mas eu continuo me intoxicando de outras formas. Por mais que a gente ache difícil, na verdade, é um alinhamento, né, que a gente tem que fazer algumas escolhas, e aos poucos você pode fazer isso. Então, o protocolo que eu dou primeiro, meditação, eu acompanho aí os comandos quânticos do Wallace todos os dias, que nos fortalece, que são comandos quânticos mesmo, né, que modifica estruturas neuronais, que impõe que estabiliza nossas emoções, que dão comandos para que o nosso organismo entenda a saúde. Eu indico uma alimentação, né, enzimática, nós temos aí probióticos como kombucha e outros, que fortalece a nossa microbiota, que o Wallace fala tanto, né, sobre isso, as bactérias que são benéficas e que precisam ser fortalecidas. Eu indico também, claro, exercício físico, se alonga e tudo mais, mas tomem sol, gente. As pessoas se afastaram muito com a cultura de protetor solar e que o sol faz mal, se afastaram muito do melhor anti-inflamatório, antidepressivo, estimulante do sistema imunológico, que é o sol. Então, o sol ativa a vitamina D,
Tem gente também aí indo tomar suplementos de vitamina D exagerado, que traz efeitos colaterais. Gente, nós Olha, temos o melhor sol. Sheila, deixa eu dar uma informação sobre isso aí, né? Para você tomar altas dosagens de vitamina D3, você tem que ir para uma pessoa que trabalha, um médico que trabalha com protocolo Coimbra, porque você tem que tomar outras vitaminas, outros suplementos. Que acessorem. Tem que também a questão alimentar, entende? Então, é possível você não ter nenhum efeito colateral, mas não vá se automedicar. Até 10 mil unidades, é aquilo ali que eu passei, que foi exatamente o Dr. Cícero, 10 mil unidades de vitamina D3, a vitamina K2 de 100 a 200 microgramas, a vitamina A, 1.000 unidades de vitamina A. Isso aí pode ser colocado numa cápsula só, manipulado, né? E o cloreto de magnésio. Então, de 500, o cloreto de magnésio PA para análise, né? Isso, e aí, 500 miligramas, 2 a 3 cápsulas por dia. Então, isso aí está tranquilo. Agora, se você for precisar, se você tem uma doença autoimune, se você tem uma doença crônica, então vai para uma pessoa que trabalha, aí tem que ter orientação. Para que você não vai entrar na automedicação e venha ter... Não exagerar sem saber, sem o organismo estar preparado. Né? Exatamente. Então, essa dosagem que eu divulguei aí foi uma orientação do próprio Dr. Cícero e do Dr. Carlos Baima, que é um discípulo dele. Então, eu falei diretamente com ele, pedindo essa orientação para passar para você. Então, não sou eu que estou passando. As pessoas perguntam, eu digo, não, eu estou passando o protocolo. Divulgando, né? E um grande médico reconhecido internacionalmente para, nesse momento, gerar benefícios para vocês que estão aí. Tá? E é importante, né? O sol hoje O sol, inclusive, foram feitas pesquisas que o vírus, inclusive o coronavírus, ele não resiste às radiações solares. Então, hoje, tomar banho de sol é também se prevenir dessas infecções. Gente, trabalhar o uso de óleos essenciais é importante, inclusive para meditar com óleos essenciais, inclusive, né, como parte integral do seu cotidiano. E eu indico também alguns tratamentos, por exemplo, os óleos essenciais, eu particularmente não vendo diretamente. Eu tenho uma parceira, uma sócia, que, como eu sou aromaterapeuta, ela, é a Joelma Guimarães, que eu sou extremamente grata, ela vende os óleos, a gente tem uma parceria, ela sempre me consulta sobre os óleos, os clientes dela me perguntam sobre os óleos, e os meus clientes eu encomendo, porque eu confio nos óleos que ela compra, a gente sempre faz um estudo legal sobre a qualidade e tudo mais. E eu também indico muito, gente, por exemplo, nós somos muito cheios de crenças limitantes, né? O Wallace também, eu assisti algumas lives, você falava muito sobre isso. E nós temos técnicas como o Theta Healing, como o Barra de Axis, que você também já falou, que são técnicas que são muito poderosas. O Theta Healing, por exemplo, você pode fazer à distância. Nós temos Eron Carvalho, que é uma profissional que eu tenho um profundo respeito e admiração, que fui atendida por ela e fiz curso com ela também. Então, assim, nós temos que e eu indico, inclusive, nós temos que nos unirmos, né? Porque a mídia massiva diz outra coisa, nos aterroriza, né? A mídia não dá uma orientação de saúde, ela enfoca só a doença. Nada, né, Sheila? Ela respeita mais o vírus, vírus do que a gente. Então, o astro da mídia massiva é o vírus. Né? Não fala das pessoas. É o desencadeador do medo, né? Então, assim, esse espaço aqui, que eu quero lhe parabenizar, que além de eu ser uma profunda admiradora, seguidora, de ter seus livros, de acompanhar seus cursos, de acompanhar suas meditações diárias, porque é um suporte muito importante para mim. Então, nós precisamos ocupar esses espaços, né, dessas mídias e dizer para as pessoas que nós precisamos e podemos ser saudáveis de uma forma integral, que existem mecanismos para isso, que existem pessoas do nosso lado para isso, nos orientando. Né? Então, existe o Wallace Lima, existe a Sheila Chinopote, existe um milhão de outras, a Eron, a Joelma, existem várias pessoas que estão tanto cuidando de si, como cuidando... Trabalhando pelo bem, né? Para trazer uma nova informação, cultura de saúde. Olha, Sheila, nós vamos ter que fazer de novo, porque falta 1 minuto para acabar essa live, senão vamos perder a live. Vamos encerrar essa live de novo. Então, gente, vamos dar uma boa noite para vocês, só para não cortar. Essas dicas estão lá no meu perfil, dicas lá do Dr. Cícero Coimbra, estão lá no meu perfil. Depois eu vou
Estou fazendo dicas toda semana. Na próxima dica, eu vou trazer dicas daqui da doutora Sheila Xenofonte. Então, acompanhe lá o nosso perfil no Instagram, que tem essas dicas. Os comandos quânticos que ela falou estão lá também, tá? E, oportunamente, nós marcamos outra live para continuar esse bate-papo aqui, porque esse conteúdo é maravilhoso. Sheila, muito obrigado mais uma vez. Vou precisar cortar rápido para a gente não correr risco. Boa noite para todos. Aqui. Uma boa noite para todos vocês. É maravilhoso, gente. Um prazer enorme. Live, tá? Um grande abraço. Vou encerrar no Instagram, depois eu vou para outra mídia. Ok. Boa noite a todos vocês, então, aqui do Facebook, gente. Compartilhem. Amanhã essa live vai estar também. A gente vai subir, vai colocar lá no YouTube também. Boa noite, Sheila. Um abraço para todos. Um grande abraço, querida. Tchau, tchau.